Contra Rider Podcast. Fala, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra Rider Podcast. Agora, oficialmente, o primeiro episódio deste canal. Já, Renatinho Blogueiro, antes de começar, já se inscreve, já dá aquele like, já faz aquela coisa toda pra dar uma moral pra gente. E hoje tô aqui de novo com meu parceiro Rodrigo Roca. Beleza, fala galera, tudo bom? Então, hoje a gente tá aqui, mais um programinha, né, iniciando. Isso aí. E hoje vai ser um programa muito especial, né? Todo mundo tá esperando o quê? Esperando a gente falar do quê? De iluminação, mas... não vai ser. Hoje a gente vai falar do quê? Cenografia, stage design e os tão falados instagramáveis. Ah, será que eles existem mesmo? Será que existe isso ou não? Ou é só pra dar nome pro negócio? Qual que é? Mas ó, antes da gente começar, temos que agradecer nosso patrocinador, a New Light by Roca. Você está precisando comprar equipamentos de luz, de painel de LED, tem tudo por lá. Você pode conferir os equipamentos deles num QR Code que está aparecendo em algum lugar da tela, no link aqui embaixo também na descrição. E também, o que eu tava pensando, né? O legal da New Light by Roca é que é uma linha de um iluminador feito para iluminador. Então acho que esse é o grande diferencial e acho que vale a pena de vocês conferirem. Mas então, bora começar. Quem são nossas duas convidadas de hoje? Convidadas, a gente fez até uma colinha aqui que... o negócio é pesado, hein? É verdade, é pesado, né? Não é pesado. brincadeira. Diz lá. Hoje a gente vai estar aqui, ó. Laís Garcia. Lá para os mais íntimos. Né? Formada em arquitetura pela FAP, com especialização em eventos belas artes. Desde os 6 anos já organizava suas próprias festas. Ela começou cedo, hein? Começou cedinho, hein? Ó. Era tipo a gente piscando luz no interruptor, né? Já tava lá. Ela começou cedo, olha aí, ó. Né? Já está há 13 anos no mercado de trabalho, trabalhando com grandes projetos como Numanice, da Ludmilla, Réveillon do Fazano em Punta, Festival Planeta Brasil e Baile da Forbes. Pesado, hein? Nossa segunda convidada. Não, eu quero dizer que a hora que eu li esse nome, eu falei... Não. É Forbes? Oi? Não, o nome da segunda convidada. Que eu tomei um susto, que eu não sabia. Então, Pode falar o nome inteiro? Vai lá. Pode falar o Vai nome lá, inteiro? vai lá. Se alguém conhecer, levanta a mão. Aí, agora, ó. Tá? Nossa convidada é Stephanie Victoria Lorca Matias. Mais conhecida como... Zula. Agora acho que todo mundo entendeu quem é. Não, agora... Formada em arquitetura pela PUC Campinas, cursando pós-graduação em filosofia, tem 8 anos na carreira independente na cenografia. Já fez muita coisa, principalmente no stand-up, especial duplo do Whindersson Nunes, em Ouro Preto, especial do Dave Leonardo para Netflix, programa do Querrim, no Comedy Central, e da Batalha de Islana TV Angolana. Na TV Angolana. Então é isso, minha gente. Estamos isso, com gente. Zula e Laís. Zula e Laís, sejam muito bem-vindas. Aí, bem-vindos. Obrigada pelo convite. Coisa boa. Então, Vamos lá. qual que é agora? O que a gente começa? Cara, a gente fez algumas perguntas, a gente deixou algumas coisinhas meio prontas, né? Mas eu acho que você pode falar como é que foi a primeira... Vocês estavam falando aqui da primeira vez que vocês se cruzaram e daí a gente começa por aí, eu acho. Acho que pode ser. Eu acho que Esse é um bom começo. Eu acho que assim, a primeira vez que a gente acabou se encontrando, né? A gente hoje, eu e a Laís, junto com a Cena 21, a gente faz muita coisa junto, a gente tá volta e meia se trombando aí na estrada, como a galera fala, né? Mas eu acho que é a primeira vez que a gente se viu não, né? Que a gente conversou, que a gente fez alguma coisa junto, foi antes da Cena 21, né? Foi antes da Cena 21. Como que foi isso aí? Como é que é? Me fale um pouco mais desse evento. Que evento era esse? Como que foi? Fazia tempo já? Tua experiência já era... Não tinha a menor ideia do que estava fazendo direito. Eu e a Má, que é nossa outra sócia, a gente começou fazendo um lounge de uma festa, o lounge da alimentação dessa festa. A festa foi crescendo, a gente fez algumas outras coisas, até que não tinha ninguém para desenhar o palco. E aí o cliente falou, tenta aí desenhar o palco, vocês já estão por dentro do conceito da festa e eu já sei mais ou menos o que eu quero, mais ou menos isso. A gente não tinha ideia do que era um box truss, como é que prendia um painel de LED no box. Mas, né, com a formação de arquitetas, a gente desenhou um volume. O volume foi aprovado e a gente foi entender na raça como é que aquilo ficava em pé. Depois disso, depois dessa festa, o Chuck, da Vaca Louca, adorou o palco e chamou eu e a Má para desenhar o
palco da Vaca Louca. O que era o volume? O volume é assim, qual que é o formato desse palco? Porque como a gente não tinha as informações, como a gente não tinha as informações técnicas, né? Como que prende o LED no box, qual que é a modulação de um painel de LED, né? A gente não tinha nem ideia que painel de LED tinha modulação, que box tinha modulação, né? Que não é assim uma construção de engenharia que você faz o que você quiser com medidas quebradas. Então a gente desenhou como se fosse o formato mesmo do palco. E aí os próprios fornecedores foram lá e pegaram na minha mão e da Marina e falaram, não, então vamos lá, vou te contar uma coisa, querida. O box, ou ele é 15x15, ou ele é 30x30, ou ele é 50x50. O vão dele, né, se for o 30 é só 10 metros, ele é ligado no cubo, também dá pra prender no grepo. E a Marina, oi? Gente, não, calma, eu só tava desenhando aqui um lounge de alimentação e colocando uns móveis. Mas enfim, deu muito certo esse palco. E aí o Chuck chamou a gente pra fazer o palco dele, foi corajoso. Mas aí ele falou, não, mas eu tenho uma pessoa um pouquinho mais experiente que vai te ajudar nessa. E aí era o Roca. Então, aí, até depois, a gente fez esse, daí acho que teve mais um ano também que a gente fez junto do Vaca Louca. Sim, Macário, Macário também, que eram as festas que esse produtor fazia. Aí, depois desse tempo, cara, a gente ficou um tempo sem se falar, depois entrou a Cena 21, os caras, não sei o quê, porque agora a Cena 21 fez o desenho. Cara, quando vi, ela vai te mandar mensagem. Ela mandou. Aí tá lá. Laís, arquiteta Araçatuba. Araçatuba. Tem nada a ver com Araçatuba. Cara, ela nem é de Araçatuba. É que assim, eu quando alguém me chama, que, né, tem gente do Brasil inteiro, eu sempre coloco o nome da cidade do evento pra saber de quem que é. Pra ter um norte. Se eu coloco só, tipo, Laís, arquiteta, pô, mano, daí, né? Qual que é a referência? Então eu sempre falo, Laís, arquiteta, e a cidade ou o evento. Sim. É uma técnica que eu uso pra salvar meus contatos, assim, quando é pessoa nova que tá entrando. E até esse dia, eu vou te falar, cara, que eu mudei esses dias. O meu tá igual, tá, Roca Projeto Palco. Não, mas eu precisei passar teu contato pra alguém pediu, manda o contato dele. Eu falei, não ia passar, né? Eu arrumei. Laís de Araçatuba. Laís de Araçatuba, mas não era da Cena 21, não, eu arrumei. Agora tá arrumadinho lá. Agora 21, tá certinho. Agora tá certinho. Arrumei que eu precisei mandar, né? O contato. E fica feio. Ia ficar feio. De qualquer jeito, né? Mas daí a Cena 21 nasceu aí. A Cena 21 nasceu aí. A gente não chamava Cena 21. Tá. Eu tinha uma outra empresa de evento social que chamava Madalenas, mas mais focada em casamento, enfim, eventos sociais. E a Marina, que é arquiteta, e aí ela assinava como Marina Marchiori. E daí a gente colocava Madalenas mais Marina Marchiori. Depois de uns 2 anos que o negócio foi virando, a gente falou, não, agora a gente precisa abrir um CNPJ, dar um nome. E aí surgiu a Cena 21. Começou a ficar mais sério, né? Paramos. Aí começou a ficar assim. Mas por que Cena 21? Então, a gente quis fazer uma referência à arquitetura, à cenografia do século XXI. Então, a gente até contratou na época alguém para fazer o naming, nada a gente gostava. A gente falou, bom, cenário do século XXI, vamos marcar como Cena 21. Também não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Então. As pessoas... A primeira vez eu fiquei pensando assim, que eu vi, daí, tipo, a Marina, eu falei, cara, mas quem que é do Rio? Não tem ninguém do Rio? Não tem ninguém de Araçatuba nem do Rio. Nem do Rio, nem de Araçatuba. Vamos deixar claro aqui que não tem ninguém de Araçatuba. Não, e pelo menos é original, né? Também, tipo, não tem você não botar o DDD da cidade, alguma coisa assim. Tipo, nada. Cena 11. Cena 11, não. Mas e aí? Daí depois disso, fomos pra onde com a cena? Então, aí a gente... a gente ficou um tempo fazendo eventos bem difíceis, assim, no sentido de estrutura, porque a gente não era conhecida. Nós éramos muito novas, né? Eu tinha 24 e a Má 22. Nossa. Então, quando a gente chegava numa montagem... querendo falar, isso aqui tá errado, os caras nem respondiam. Mal olhava. Às vezes a gente falava, você montou isso aqui errado. Aí eles falavam, eu desmonto se for pra levar embora. Tipo, essa menina não vai me falar que eu estou fazendo uma coisa errada. Então a gente passou esse período aí bem pedalando mesmo, sofrendo, né, na mão de muita gente, até que... depois de um tempo, assim, depois de uns 3 anos, então fazendo esses eventos que eram super longe, com uma estrutura mais simples, não tinha nada assim de mega palco, evento fora do Brasil, era tudo bem simples. Aí a gente foi criando um nome,
a galera começou, né? A galera do meio, esse mercado, principalmente o nosso, de eventos, festas e festivais, é um pouco fechado, né? Tem muita festa, mas os produtores acabam se falando. Então, aí eles indicavam, ia passando pro outro, e aí a gente foi ganhando um pouco mais de credibilidade. Hoje, a gente é um pouco mais respeitada na montagem quando chega, mas... pouco mais, né? Se a pessoa conhece, se a pessoa não conhece... Ainda é difícil. Ainda é difícil. Das mulheres, né, no mundo. Ainda. É complicado. Ainda tem alguma coisa que acontece. Mas assim, essa parte da entrega que você falou que você ia lá no evento e falava, o cara monta aqui, tá errado, não sei o quê. Uma característica de vocês sempre foi acompanhar o projeto ou você faz um projeto e larga? Tipo, não, faço o projeto, tá aqui vendo. Pagou meu palco, tá, não precisa. Não. A gente sempre vai, né? A gente sempre acompanha, porque a gente sabe que tem muito imprevisto. Então, a gente tá sempre ali para ajudar o cliente, às vezes, a escolher nossas lutas, né? Nossas batalhas. Então, às vezes, realmente aquilo não vai dar para ser entregue por eventos adversos, a chuva, o caminhão que atolou. Óbvio, a gente sempre quer entregar o melhor. Mas, às vezes, não dá para entregar 100% fiel ao projeto. Então, é essa hora que a gente pega na mão do cliente e fala, vamos lá, vamos escolher, vamos focar nisso, deixa... Né, precisamos escolher. Então, e também para garantir essa entrega, mesmo que tenha todos os imprevistos possíveis, a gente conseguir entregar algo legal, algo bonito, que a gente acredita que faz sentido, sem perder a essência do projeto. Dentro da proposta, né? Dentro na da verdade, proposta. para não se perder. Então, Até porque tem umas situações, por exemplo, o fornecedor que a gente não conhece, às vezes olha o projeto e fala assim, vou fazer a forma mais fácil. Aí a forma mais fácil, às vezes, muda muito o projeto. Então, a gente também tá lá acompanhando para ver se eles estão seguindo o projeto certinho, porque senão o negócio vira uma coisa completamente diferente. Sim. E a gente vai bem do macro ao micro. Então, por exemplo, nos eventos sociais, eu estava até agora fazendo isso, aprovando arranjo floral. Porque é isso, a gente vai ter lá o palco de LED gigante, cheio de equipamento, mas a gente pega muito no detalhe. Então, tipo, até hoje, assim, a gente não abandona, por exemplo, o arranjo de flor que vai no camarim da artista, a gente dá o direcionamento pra tudo conversar, sabe? Então, essa parte eu acho que é um diferencial que a gente consegue desenhar aquele palco gigantesco, mas também ir bem nos detalhes, porque daí dá aquela... aquela unidade, fica mais né? Quente, né? Fica mais... É tudo conversa, né? Sim. Na verdade, você tá ali, sei lá, imerso na experiência. Você não tá só vendo um palco bonitão e tal. Exato. Tá tudo conversando e tal. Isso é legal. Eu acho que, assim, esse negócio da entrega ele é muito importante, mas também é um gargalo, às vezes, para a empresa. Porque, de repente, você começou a crescer, fez um projeto, 2, 3. Sim. E quando tinha só você e a Marina, e quando tinha 3 projetos no mesmo dia, como é que fazia? Por isso que hoje a gente tem nossa equipe, né? Sim. E a Azula também, ela chegou, pra quem não sabe, né? A gente juntou o time, então a Azula trabalhava sozinha, aí a gente criou Há controvérsias nisso, daí a gente sabe. Não, parece que ela tinha uma equipe. Tinha uma equipe. Ela tinha uma equipe grande. Era enorme aqui. Quando você colocou lá nas curiosidades, eu olhei e ela falou assim, eu falei, alguma curiosidade sobre você? Ela falou, eu mentia que eu tinha equipe, mas eu tava sempre sozinha. Eu tava sempre lá me lascando sozinha. Aí eu vi a cena 21, eu falei, acho que eu vou entrar nesse relacionamento aí. Ela mandou um direct. Mandou um oi. Um oiê. Um oiê. Mas eu conheço a Azula já há um tempinho também. Faz um tempo, hein? A gente se conhece há um tempo. Já fez muita coisa junto. E vamos antes da cena, então. Como é que começou? Como é que foi pra essa parte do... A gente começou no stand-up, né? Gravando especiais, fazendo sinal. Acho que foi até... Não foi aqui em Curitiba já, né? Acho que foi Sabe antes. que eu tava tentando lembrar qual foi o primeiro, mas... Primeiro, não lembro também, mas eu nem faz sei, muito já tempo. tem, sei lá, mais de 60... Não sei, não vou nem perguntar. Você sabe quantos especiais de comédia? Nossa, precisava refazer essa conta. Mais de 70. Assim. Mais de 70, Eu acho que eu parei nos 50, eu acho. Mais de 70. Então não vou lembrar qual foi o primeiro. São muitos, né? Mas eu trabalhava num escritório de cenografia, que foi, tipo, onde eu aprendi muita coisa. Só que era muito mais focado, tipo, em exposições, tipo, principalmente exposição imersiva, eventos até para marcas, mas nunca dentro da área de gravações de especiais. Tanto que o primeiro cenário que eu fiz foi mais, tipo, vou fazer um freela
aqui só pra uma rendinha extra e acho que não vai dar em nada, porém tinha um feeling de que podia rolar alguma coisa. Que foi quando eu olhei pro stand-up, que eu vi que as qualidades de gravação estavam melhorando, que eles falaram assim, já começaram a melhorar a luz. Porque antes era só um foco, acabou. Aí começaram a colocar um pouco mais de luz atrás da cortina, aí começou a dar um upgrade ali na qualidade de vídeo. Aí eu pensei, eu falei, se eu colocar um negocinho ali em um especial, pode ser que a pessoa comece a melhorar nesse sentido também, né? E aí eu fiz a primeira gravação, também não tinha ideia do que eu tava fazendo no teatro, o que era vara de teatro, eu não sabia. Mas eu tava lá meio que fingindo que sabia. Você tava afim de fazer o negócio, né? Você tava Exato. querendo ele entregar. E aí, a partir disso, comecei com aí veio os amigos desse comediante, e aí comecei a pegar vários especiais de comédia. E aí, nisso que eu comecei a ir com a minha carreira solo, e foi um atrás do outro. E aí, o negócio evoluiu. Mas não foi difícil, né? Assim, depois do primeiro, a galera já meio que viu que dava um elo a mais e já veio pra cima, né? Exato, porque como ninguém fazia cenário de stand-up, foi um boom mesmo. Porque foi do tipo, putz, nossa, adorei isso que você fez. Você faz pra mim também? Eu falei, faço, especialista. Vamos lá, bora. Já fiz Falei, sou claro. especialista. Eu e a minha Especializado. equipe fazemos sempre isso. Especialista. Entreguei meu cartão, que tinha acabado de fazer, tava quentinho da gráfica, assim, ó. Falei, eu sou especialista. E era isso, eu não tinha equipe, eu nunca tinha feito um orçamento, eu nunca tinha feito assim nada. Então eu fui aprendendo meio que na raça e desespero, porque eu vi essa oportunidade, eu falei assim, ninguém tá fazendo cenário de stand-up. Vai ser agora que eles vão fazer. Nós vamos entrar nesse negócio. Vai ser isso. Então aí foi nesse aprendizado muito erro. E muito erro de novo. Até conseguir... Mas muito acerto também. Muito acerto. Mas aí foi uma coisa que realmente engatou. É muito louco, né? Porque eu tava vindo fazendo uma coisa de luz, de só iluminar a cortina no fundo. E, cara, era um foco, cortina no fundo e o microfone. E eu falava, gente, beleza, tem luz, mas assim, podemos colocar fumaça? Aí ninguém gostava de fumaça. Vamos fazer não sei o quê? Não sei o quê. Aí aparece Zula, já com um cenário, falando, nossa, agora a gente pode iluminar um cenário. Eu falei, É isso. vamos lá, vamos tirar essa luz da cortina. Vamos pra um próximo nível, né? Exato. A cena tava crescendo. E a gente aprendeu muito junto, porque tinha muita coisa de materiais que eu usava que às vezes dava um reflexo diferente com a luz e isso dava um efeito na câmera que ficava estranho. Então, esses testes de luz com câmera, eu até comecei a fazer um pouco antes de definir isso em projeto. Porque eu falava assim, nossa, se eu usar esse super mega branco, vai estourar na câmera. Então, nunca é um branco puro, é uma coisa mais um cinza claro, que a gente só vai aprendendo isso na experiência mesmo. Só na raça, olhando a câmera, né? Isso a faculdade não ensina, né? Não, zero. Nada, só na vida. Isso. Mas esse negócio que nem você falou, ninguém tá fazendo, não sei o quê. Mas como que foi esse primeiro contato? Também foi na cara dura, assim? Deixa eu te mostrar um negocinho aqui que eu tenho. Como é que foi isso? Você já tinha alguém, se conhecia alguém pra indicar, pra fazer, pra pedir? Ou foi na raça mesmo, na cara dura e... Tinha. Eu tinha um relacionamento com um comediante, e aí foi com um dele que ele falou, vou gravar meu especial. Aí eu falei assim, e se a gente fizer um cenário? Aí na época ele falou, não quero. Stand-up não tem isso. É tradicional, não quero. E eu fiquei insistindo até ganhar no cansaço. E aí ele falou, tá bom, faz um negocinho aí que você quiser, uma coisa simples. Aí eu falei, não, beleza. Porque aí eu falei pra ele, você vai ser o primeiro, então, que você vai ter cenário. Aí depois dele, que foi o especial do Vitor Camejo, eu fiz logo em seguida do Quatro Amigos e o do Thiago Ventura. Porque eles estavam lá no show, e aí o Thiago veio e falou assim, eu gostei desse negócio que você fez. Aí você faz pro meu também? Eu falei, faço. Acho que foi o Ventura que a gente fez aqui no Positivo, eu acho. Será que já não foi esse? Ou foi os Quatro Amigos? Que a gente se conheceu, eu tô achando que foi. Acho que foi por aí. Acho que foi isso que a gente já começou nesses... Porque aí, eu acho que já nesse foi quando eu realmente tinha uma equipe. Que eu falei, meu Deus do céu, Curitiba não vai dar pra eu fazer. Mas o Thiago nem sabe também, porque o primeiro cenário que eu fiz pra ele, eu comprei as madeiras e eu pintei na minha casa. E ele não sabe, porque eu falava pra ele, não, eu tenho uma equipe aqui, porque eu fiz um O orçamento. pessoal tá fazendo aqui. Eu fiz um primeiro orçamento. E como o stand-up nunca teve a necessidade de ter esse custo, qualquer R$5 era um absurdo, né? Sim. Então era do tipo, não, Zula, de jeito nenhum que eu vou gastar isso pra fazer cenário. Aí eu falei, não, calma, tem uma equipe em Campinas, que eu sou originalmente de Campinas, cobra metade do preço. O acabamento é mais ou menos, mas entrega. Já tirei um pouco assim. Não, o acabamento daqui de São Paulo é bem melhor.
Mas em Campinas entrega, uma equipe dedicada lá, não quer... Vamos arriscar? Metade do preço dele. Tá bom, vai. Faz aí. Aí faz aí. Aí o faz aí fui eu comprar madeira, pintar na garagem de casa, depois montar no teatro. Aí montar no teatro que eu contratei a equipe pra fazer essa montagem, que aí já não tinha como, né? Mas nossa, foi tipo passando tinta na garagem, aí meus pais olhavam, falavam, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô sentindo aqui, ó. Vai dar certo. Vai rolar. Que vai dar certo. É muito louco isso, né? Como que a galera começa. Eu gosto muito disso, de saber, tipo, pô, saca? E essas loucuras de você ir lá buscar, porque da mesma forma, eu também fiz um caminho parecido de fazer as coisas e tal. E você começa a ver a galera que tá se destacando no mercado, cara, todo mundo tem uma história bacana, assim, de acreditar, de fazer, entendeu? Porque até então não tinha escola, não tem uma escola de, Não. vamos... O que você quer ser? Eu quero ser uma cenógrafa. Cara, não existe. Eu quero ser um iluminador. Cara, ninguém... Se você não nasce igual o cidadão que nasceu... Chocado numa Par 64. Chocado na Par 64. Né? O pai trabalhava com isso, senão ninguém conhece a profissão. Senão Assim, ninguém tipo, faz, né? Ainda mais quando a gente começou. Agora que... Nos eventos também não tinha muito papos. isso, né? Era bem freestyle, os produtores não tinham um projeto. Eu tenho uma curiosidade que é... Hoje a gente tem um grande cliente, uma agência que é bem grande em São Paulo. E eu sempre gostei de festa. Então, eu tinha um blog, eu e uma amiga, que falava das melhores festas de São Paulo. E aí, a gente ia nas festas e depois fazia um release sobre elas. Tipo, a entrada estava cheia. Peguei fila. O banheiro mal posicionado. O bar não estava dando vazão. Aí eu pensava, eu quero muito trabalhar com isso. Na época, eu já trabalhava com evento social. Aí eu peguei e mandei um e-mail para esse cliente falando, oi, eu sou arquiteta, deu para ver que vocês não têm projeto, posso trabalhar aí? Que daí eu faço os projetos? Nunca fui respondida. Corta a cena 5 anos depois. Vem um atendimento dessa agência, um planejamento dessa agência. Oi, tudo bem? Queria fazer uma reunião para fazer um orçamento com vocês. Aí eu só printei e mandei pro cliente. Eu falei, viu? Se fosse há 5 anos atrás, tivesse me contratado de estagiária, seria mais barato. Seria muito mais barato. Mas você ignorou meu e-mail. Deixa eu passar essa oportunidade. O mundo não dá a volta, ele capota, né? Ele vem mesmo, fortão. Deus o livre. E esse negócio, assim, vocês falam de evento, e como começaram e tal. E quando que vocês se juntam? Como que foi isso? A gente já faz um oi, né? Mais uma vez na cara do A Azula abençoada apareceu, que era o momento que eu e a Marina a gente estava... Na verdade, ela apareceu um pouco antes do desespero. Mas vou deixar ela contar, que é mérito todo dela. Não, acho que foi na pandemia ou foi um Foi na pouco antes? pandemia, no meio da pandemia. Que aí a gente, enfim, o mundo parou, eventos só Deus me livre. Sim. Então eu tava em casa ali, né, meio que chorando, sem ter um futuro, assim, pensando quando que isso vai acabar. Comecei a pesquisar pessoas que trabalham na mesma área, porque como eu tava muito sozinha, não tinha nem tempo de ver quem eram as pessoas que trabalhavam com cenografia, enfim, só tava lá fazendo corre. Aí eu parei e comecei a pesquisar. Sabe quando você vai no hashtag cenografia? Falei, deixa eu ver quem são as pessoas, São Paulo. Aí apareceu, Cena 21. Aí eu comecei a ver o perfil, falei assim, nossa, a linguagem desse escritório tá muito alinhada com o que eu faria. Quem são? Aí eu fui ver Laís e Marina. Falei assim, nossa, as meninas têm a mesma idade que eu. Aí faz evento social, faz palco. Tá faltando uma diretora de arte aí. Aí eu mandei um oiê no Instagram. Falei, tudo bem, vocês não me conhecem, mas acho que a gente podia tomar um café. Quando deu aquela flexibilizada, aí eu tomei um café primeiro com a Marina. E aí foi bem na lata. Falei assim, Marina, a gente não se conhece. Eu vi que a gente estudou na mesma faculdade, só como ela é mais nova, a gente não se encontrou na mesma faculdade, né? Aí eu falei assim, olha, se a gente... Vocês fazem projeto de palco, a decoração dos eventos, e eu sou diretora de arte. Se a gente pega uma gravação, a gente faz o evento inteiro. Se a gente se juntar, vai ser incrível. Beijos. Fica a ideia, jogou a ideia. Plantei a semente, fui embora. E aí depois a Laís mandou mensagem e falou assim, não, vem conversar, vamos entender, quero saber quem é você, de onde você veio, o que você come. Né? Onde vive. Onde vive, o que faz. E foi muito engraçado, porque a gente brinca que a Lala é a sócia dos números, né? Então, assim, toda a parte racional, assim, planejamento, tudo, estratégia, Laís. E aí a Laís já chegou, já falou assim, não, tudo bem, mas
E aí, qual que é a sua estratégia? Quanto a empresa vale? Quanto vale seu escritório? Como é que é? Olha, o que você pensou? Qual é seu valuation? Aí ela lembrou dela pintando Pintando a madeira do Ventura. Aí ela falou, e aí, números? Eu fiquei, não sei, eu só tenho um sentimento. Eu só quero muito fazer. Eu só tô sentindo que vai dar certo. E quando eu tô sentindo, eu sei que vai. E aí, como que vocês acreditaram em Aí mim? eu e a Marina voltou acabou a pandemia. Eu e a Má, era só eu, a Má e uma outra arquiteta que ajudava a gente e tal. E aí a gente estava com muito projeto. Assim, muito projeto. Para 3 pessoas e acompanha e viaja e pega avião e volta. Aí a Marina... E eu sou muito frenética. Eu sou total workaholic, assim, non-stop. E a Marina, ela falou... E a Marina, ela tem aquele momento de paz. Eu e a Má, nós somos 2 pessoas opostas. E a gente achou que não tinha como ter alguém mais diferente que a gente. Até conhecer a Azula. A gente falou, não é possível. Então, eu ia só fazendo, vamos, desespero. E a Marina falava, não vai dar. A gente não vai entregar. Precisa de uma estratégia, não é só fazer. Então eu falei, e a Azul, aquela menina lá? Aquela menina lá, ela tem cara de ser assim, ponta firme. Falei, vamos chamar. Aí chamamos ela pra tomar um café e aí foi a gente na lata. Oi, Zula, como você tá? Indo pro Canadá, vou me mudar. Acabei de vender meu carro, gente. Não, você não vai. Cancela essa passagem. Jura? Tava visto aprovado, vendi minhas coisas, já larguei o apartamento, tava tudo certo. Tava, juro, na página pra comprar passagem, a Marina me ligou. Eu fiquei, ué? Ela, oi, o que você tá fazendo? Eu falei, oi, tudo bem? Comprando passagem pro Canadá. Nossa, agora que a gente vai fazer uma proposta irrecusável. Eu falei, onde é que vocês estão? Daí eu falei, se for fazer proposta, a gente tem que fazer proposta de sociedade. Não dá pra chegar com Um frila. poucas coisas. Aí a gente já chegou com o pé no peito. Vai, Zula, vamos se juntar. Aí ela, meu Deus, mas eu ia pro Canadá. Mas tá bom, vai, vou ficar uns 3 meses. A gente, isso fica uns 3 meses. Nunca mais, já estão quase 3 anos. Quase 3 anos. Não foi pro Canadá nem de férias. Nem de férias. Sem carro? Já tava sem carro? Já tinha Nossa. vendido o carro. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, como eu realmente já tava tudo pronto, já tava marcando a despedida, tudo. Aí eu falei pras meninas, falei assim, bom, mas vamos trabalhar valendo, porque tem que ser melhor que o Canadá. O mínimo que eu espero. Aí a gente já começou já realmente com um monte de projetos, já foi daí tudo foi, de uma mas vez. aí foi valendo mesmo, né? E foi bem na confiança, assim, porque, por exemplo, vamos fazer ali os meses de experiência, porque a gente não se conhecia, né? Sim. Eu conheci o portfólio, não conheço a pessoa física. Sim, que então a trabalhar gente sabe que sociedade, lidar com pessoas, ainda mais nós 3 sendo tão diferentes uma da outra, a gente falou, não, a gente precisa primeiro entender se a gente se dá bem trabalhando, né? E o bom é que as nossas diferenças são muito complementares. Então, o que falta em mim, tem na Laís, tem na Marina. O que falta na Lala, tem na Marina. Enfim, aí esse triângulo deu muito certo. Então, aí eu falei, olha lá, tchau, Canadá. Tchau, Canadá. Fiquei. Pra sempre. E o Senarec nasceu... essa ideia já foi meio que, vamos fazer 2 coisas separadas? Ou vamos fazendo e o Senarec veio uma demanda de... Não, a gente tem que separar e os nomes. A gente já tinha uma demanda de gravação, mas eu e a Má, a gente não tinha essa experiência de direção de arte, né? Nossa experiência é mais de evento mesmo. Então, como começou a ficar bem profissional, a gente falou, não, a gente precisa de uma diretora aqui entendendo de câmera, entendendo um pouco mais da iluminação para câmera, né? Que a gente entendia mais da iluminação para evento. Então, aí a gente tem 2 núcleos hoje. A Azula também faz parte dos eventos, mas é mais por divisão de segmentos, né? Pro então, cliente, o que é entretenimento é uma coisa. e o que é gravações especiais. Mas então, tanto trabalha lá quanto Sim. trabalha cá. Sim, a gente tá sempre junto, Tudo junto. tipo, todo mundo sabe o que tá acontecendo. É mais pra facilitar, assim, pro cliente saber com quem que ele tá falando. Entrou um projeto de gravação, aí ele vai falar comigo. Mas assim, o escritório inteiro sabe o que tá rolando. Até porque, aconteceu algum tipo de imprevisto, que eu não posso ir naquela montagem, não tá abandonado o projeto. Tipo, todo mundo poderia ir lá e resolver, sabe? Mas pra ajudar nesse... Eu vi que você falou assim, eu entendo um pouco de iluminação para evento, a Azul entende de iluminação para coisa. Qual que é a relação de vocês da cenografia com a iluminação?
Acho que cada um tem o seu ponto de vista, né? A gente tem o de cá. Então, assim, como que funciona isso para vocês? Acho que, na verdade, duas situações. Uma, quando essa responsabilidade é de vocês, e uma outra visão de quando tem um iluminador ou tem um light designer trabalhando em cima de um projeto de vocês. Eu acho que não tem projeto completo sem os dois, né? Precisa ter os dois. Não existe cenografia sem iluminação. Você pode construir a cenografia mais linda do mundo e o iluminador assassinar ela, né? É verdade. Polêmica, mas é verdade. Polêmica, é verdade. Temos um corte. O iluminador assassinou a cenografia. Aí, ó, pronto. E a gente já teve esses casos, assim. Né? Tipo aquela... Ontem eu postei esse meme. O que faz um arquiteto chorar? Luz verde no paisagismo, sabe? Assim, HQI verde. Você monta o paisagismo, o cara chega e lava de verde. Você fala, não, pelo amor de Deus. Toda vez que alguém ilumina uma árvore de verde, um arquiteto morre. E a cenografia ganha muita vida quando a iluminação é bem feita, né? Lógico que a gente pensa ali nos elementos cenográficos que vão ter uma iluminação própria, tipo neon flex, uma fita RGB, mas a gente sempre troca. Eu e o Roca, a gente, quando tá em projetos juntos, a gente troca o tempo todo as ideias, né? E aí, às vezes, ele dá o ponto de vista dele pro cenário, que agrega muito. Às vezes eu falo, essa luz talvez preferia outra. Às vezes eu mesma faço projeto de iluminação, que a Ludmilla gosta mais. Brincadeira, é forte. A Ludmilla gostou. Temos mais um corte. Você vai ter que contar essa história aí. Polêmico. Vai ter que contar essa história aí. Não, esse daí, cara, foi assim, ó. Já que vocês querem saber, a gente fez... No último projeto do Numanais, a gente já faz... Numanais é a terceira edição já, o terceiro ano que a gente faz. E o quarto palco. Então, cara, já existe uma linguagem, já existe... E cara, a gente tem as linhas, são curvas, e tem todo esse negócio. E eu quis fazer um negócio diferente, tipo assim... O que acontece? Eu entendo esse lado mesmo não gostando, que o arquiteto faz o projeto, e ele tem que botar algumas luzes para mostrar alguma coisa. Sim. Né? Ele bota um brilho, ele bota um negócio, às vezes tem só um plim, assim. E é só o emissivo, a gente nem sabe o que é, só sabe que acende. Aí, no meio do cenário, tinha umas bolinhas, assim, que pareciam umas par LEDs e tal. E o que eu fiz? Eu, em vez de usar par LED, eu falei, cara, eu vou acompanhar as linhas e peguei os estrobos RGB e tal, e eles são retangulares. E a gente fez uma linha. E eu fiz, na verdade, 2 linhas acompanhando as 2 linhas que tinha, fazendo a curva. Cara, ficou espetacular, velho. Ficou massa. E o efeito que era, pixel a pixel, RGB, eu ia, brincar à vontade. Cara, fizemos, tava montado, velho. Tava montado no primeiro. Aí a Ludmilla chegou, olhou e falou, mas não era isso que me mostraram. Aí eu, a Laís, a Ludmilla, todo mundo numa rodinha. A Laís abre o iPad. Não, tá aqui o projeto. Tum, tum, tum. Daí ela botou na foto. Tum. Daí tudo bolinhas dela. Daí a Ludmilla, é isso daqui que eu vi. Bolinhas. Eu quero assim. Eu falei, não, mas isso daqui é referência, não é? Quero com bolinhas. Falei, meu Deus, cara, gosto do redondo. Chateou? Ele chateou. Eu falei, cara, eu não argumentei, eu senti. Mas assim, a chefa, né? Não, a chefe que manda, pô. A chefa falou, a gente obedece. Aí eu cheguei pra galera da equipe, galera, seguinte. Tira tudo. Os caras, o quê? Não, tira tudo. Solta. Preciso de par LED. Vamos trocar. Daí era em Salvador. A empresa que estava atendendo lá é muito parceira. Cara, trocou. E, cara, chegou todas as paredes deles. Tá, bota no mesmo lugar. Eu falei, agora não. Eu quero é tudo esparramado. Fiz uma outra montadinha, a gente fez 3 linhas, tal. Os caras, mano, ficou... Hoje já tá funcionando, já tá em várias edições. Tá... A gente à noite com laser, 3 da manhã, assim, põe aqui. Põe uma ali, põe uma lá, faz essa curva, não sei o quê. E o tiozinho da cena já foi fazendo furo. Cara, deu certo. Ficou legal, lógico que ficou bonito. A gente fez um negócio, né? Mas assim... Daí o arquiteto vai lá, bota as bolinhas. Aí ele falou, esse é o perigo do arquiteto fazendo a iluminação. Esse é o que dá a soltar o projeto todo na mão do arquiteto. Sem suporte. Mas isso aí foi engraçado e realmente aconteceu. Isso é muito bom. Mas e quando vocês têm que dar pitaco na luz? Quando não tem alguém assim, o cara vai lá e põe o verde no...
A gente no paisagismo. dá muito pitaco, Aí né? tem que chegar. Deve ter iluminador que odeia a gente. Fala que essa menina... Deve ter, né? Tá, O lá que vem essa ela. menina tá Sempre falando? tem. Ela Lá nem... vem ela. E a gente nem sabe direito o nome dos equipamentos. Fala, isso aqui não, muito grande, né? Tá atrapalhando o cenário, né? Tá poluindo. Não tem algo menor? O que você tem de menor aí? Nossa. Mas na parte de cenografia, a gente sempre fala qual é a nossa intenção, né? Principalmente, por exemplo, a gravação. Eu comento, eu queria que tivesse um bafo de luz aqui nesse painel, alguma coisa que ficasse vazando aqui desses furos que a gente propôs aqui. Agora, pra realmente falar de equipamento, aí eu até falo pro cliente, precisa de um iluminador, porque eu não sei qual é o equipamento ideal. Vai misturar luz quente com LED, sua gravação vai ficar ruim. Porque Sim. é isso, também não pode misturar, porque, enfim, tem todo dependendo temperatura do de tipo de cor e tudo, câmera, aí vai dar ruim. Só que aí é muito difícil, porque tem muito cliente que não entende. Você, mas se você já sabe qual é a luz que você quer, pra que eu tenho que contratar um diretor de fotografia, um light designer? Aí eu falo assim, olha, vai por mim, porque assim, eu vou falar que é tudo par LED, e não é par LED. Eu tenho certeza que não é. Tem outros nomes. O também. último que você me mandou era um quarto, assim. Aí também tinha uma luz entrando pela janela. Exato. E tal, tinha umas coisas mais... Eram mais segmentado o cenário, assim. E foi bem isso que ele falou. Falou, ó, eu queria uma sombra que a luz entrasse pela janela, fizesse a sombra aqui da janela e tal. Exato. E foi isso, né? Falar, eu quero o amanhecer, no fim do show já tá o entardecer. Isso. Não é par LED. Não é com par LED que faríamos esse... É. Mas eu acho que é legal, assim, é bacana quando a gente vê que tem esse entendimento. Tipo, de você, acho que assim, quando você tem uma cenografia e você já idealiza várias coisas, tudo tem um porquê, né? Você não fez nada aleatório, tudo você pensou no porquê daquilo, e quando tem esse trabalho em conjunto, eu acho que o negócio funciona bem, entendeu? O que a Laís falou, assim, que a gente troca muito, cara, várias vezes a gente brinca, ela manda os negócios e a gente faz as reuniões, quando começa a bater, toda hora, entra no link, aí um manda o link, aí o outro entra, daí já tá a tela compartilhada, aí manda o negócio, falei, várias vezes eu falo, cara, esse SketchUp é demais, eu não consigo mexer nesse negócio. Eu preciso fazer um curso de SketchUp. Eu mando os negócios e falo, meu Deus, quando eu tenho que tirar, que daí vem as coisas, tipo, pra eu conseguir importar, vem tudo cheio de coisa, né? Que não precisa. Daí, puta, Cheio de arranjo de flor, ele Quando eu não coloco no arquivo. eixo, então ele adora. Um dia a gente tava discutindo, falei, Laís, vamos combinar um negócio? Aqui é o meio do palco, sempre vai ser o eixo aqui, o 000, sempre no mesmo lugar. Porque chegava um desenho. Porque, cara, quando você recebe, já abriu os SketchUp? Arquiteto é tudo louco. Eles desenham um negócio. É tudo louco. Aí, do lado, tem o mesmo palco com alguma coisa diferente. Aí Que aqui tá tem testando. mais um. Só que Tem assim. 20 Eles, palcos. Exato. Só que quando eles mandam pra mim, não é. Final. Não, então, eu não sei se é o do meio, se é o segundo, se é o terceiro, porque vem um monte. Aí eu falei, porra. Deixa eu mandar Pesado. palco final. Palco final, Ok. agora Final vai. valendo. Final valendo. Vai. Então, assim, tem tudo isso. Eu brinco com elas. Cara, vou ter que fazer um curso de SketchUp. Porque não dá. Eu até achei um dia eu mandei um link. Achei na internet que é o curso. R$99 o curso. Em 10 vezes. Em 10 vezes. Falei, R$9,90. vê se é bom esse curso aí pra eu fazer. Mas é legal, assim. Eu acho que, cara, isso realmente é produtivo. E não é todo mundo que tem isso. Entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente faz... Porra, eu faço vários projetos de iluminação que eu recebo palco e cara, às vezes eu fico um tempão olhando, eu abro o projeto do cara, eu recebo de outros arquitetos, projeto, cara, sério, a primeira coisa que eu faço, eu abro, fico girando o palco de um lado pro outro, não sei o quê, pra tentar entender o porquê de cada coisa, entendeu? Pensamento. Pra depois eu colocar luz ou depois eu fazer. Cada vez é diferente, a gente já existe a construção, já vai participando junto, então isso é legal também, porque às vezes chega, já tá na previsão dela, aqui já vai ter uma estrutura pra gente botar aquela luz que a gente falou por trás e não sei o quê, então facilita a vida de todo mundo, entendeu? E a gente sempre Então- conta a historinha também, porque a gente cria uma historinha da cenografia, mesmo que seja uma história nossa, interna. A gente conta pra ele a história do porquê que é um arco, porquê que é isso, e como que chegou no conceito, conceito, né? pra ir abrindo também, né, as possibilidades. Eu ia perguntar sobre Então, o conceito. antes, assim. O que é essa historinha? Como é que, tipo... O conceito, você faz uma reunião com o cliente que te dá um feedback, a produção, sei lá, o organizador, alguém que vai realizar, ou é você que propõe uma história? Como é que funciona isso? Como é que é a ordem cronológica do nascer da cenografia?
Acho que da nossa parte de evento, depois a Azul pode falar, porque é bem diferente, porque o dela normalmente já tem um roteiro, né? Então, tem que conversar, é mais específico. Para eventos, o cliente, ele dá um briefing, a gente, às vezes ele apresenta imagens, às vezes não, e a gente cria um mood board, mas essa é a parte mais legal, porque quando a gente faz o brainstorm interno, a gente chama todas as meninas, hoje nós estamos em 7 pessoas no escritório. E aí todo mundo dá uma brisada ali na história. Então, a gente vai criando, enfim. Por que que o palco é assim? Ah, porque a vibe do pagode tem esse formato, se ela fosse uma coisa física, né? Se fosse uma coisa palpável. Sim. E aí a gente vai desenhando na lousa e vai testando no sketch. Aí eu pego, a Azula pega, a Marina, as meninas. Então, todo mundo palpita. Por isso que a gente fala, não existe um projeto meu ou da Azula, né? É do escritório. Porque por mais que a pessoa não esteja à frente do atendimento, é sempre uma que atende o cliente, todas participam. Então, tem um pouquinho de todas as meninas lá. Elas também têm perfis super diferentes. A gente tem desde Gen Z até, enfim, da nossa idade, que é super importante, porque elas também contribuem para essa nova visão, né? Que a gente já tá passada. Nossa Senhora. O que tá de novidade aí? Ixi. E elas explicam o porquê. Não, hoje a tendência é essa. E, enfim, até estilos musicais que a gente não consome, elas consomem. Então... essa parte, acho que é a mais rica da criação, a nossa parte interna. E aí, depois disso, a gente põe no mood board, com conceito, às vezes com desenho à mão, e aí conta para todo mundo que estiver interessado, né? Porque às vezes tem gente que não tá interessada, quer só receber o projeto e ver fazer o o final, seu. e é isso. Orçar e ver se vai. E aí, quem tá aberto, a gente conta toda essa história e a pessoa também vai ter as ideias dela, né? E vai colocar no projeto. E no caso de gravações, geralmente é tipo um parecido caminho, mas normalmente já vem com um conceito de um diretor. Então, por exemplo, ele fala muito de qual é o sentimento que ele quer passar daquela gravação especial, enfim. Eu lembro muito do especial que a gente fez para Netflix, que era o primeiro especial gospel que eles queriam apostar nesse segmento, né? E aí tava muito específico de que esse cenário tinha que ser uma coisa muito clean. Porque a palavra é o que vale, é o sentimento, o envolvimento. Então, assim, deixar um cabo passando, a caixa de som aparente, ali ia perder um pouco dessa experiência do divino e tudo mais, sabe? Então, foi bem interessante esse tipo de conversa. Porque era isso, a cenografia teve que incorporar toda a técnica. Então, além de conversar com a iluminação, eu tive um alinhamento muito grande com o pessoal de som. Que eu tive que tinha esconder. Era um pianista. Era um pianista. Isso. E aí, toda a caixa de retorno e não sei o que, tudo mais. E era um palco 360 num ginásio. Então, tinha que ter caixa de som em volta de todo o palco. Se não tivesse esse alinhamento, imagina, ia ficar um monte de caixa em cima de um palco clean, divino, matando toda a ideia, né? Então, a gente teve que fazer todo esse alinhamento também para poder deixar ele bem... E esse alinhamento vem... Porque agora, aí você tá falando de Netflix, né? Que acho que você tem um alinhamento com o artista, você tem um alinhamento com a direção, você tem um alinhamento com a Netflix. Sim. E como é que é isso? Nossa, é uma conversa bem burocrática, assim, né? Porque primeiro eu converso com o diretor. Porque como ele tá ali, meio que é o cabeça, assim, desse alinhamento entre todas as partes, aí eu mostro pra ele e falo, o que você acha, assim, você acha que funciona pra você e tal? Acho. Aí, tecnicamente, pessoal, funciona tecnicamente? Funciona. Podemos mostrar para o cliente? Podemos. Aí vai cliente, que é o artista. O artista gostou, aí, nisso, Netflix, aqui, isso vai funcionar, o cliente tá feliz, vocês gostam? Se a gente falar, gosto, aí vamos. Se não, a gente vai ter que mudar. Aí volta lá no começo. Exato, aí vai no começo. Aí volta todo o papo. Mas é todo mundo sempre conversando, diretor de fotografia, tudo. Esse foi o dos abajures, né? Não, esse foi. foi... Dos abajures? Ah, teve uns abajures atrás, assim? Esse foi pra TV Novo Tempo, do abajur. O outro foi o David Leonardo no ginásio do Ibirapuera. Ah, esse que você tá falando. Tá. Que aí tava o palco bem clean, assim, foi bem bonito. Deu super certo, assim, passou a mensagem. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz.
E acho que uma coisa, agora também falando disso, que é o alinhamento com a realidade do mercado. Beleza, você faz um desenho, o SketchUp não cobra nada de você, né, para fazer. E também não tem gravidade. Não no tem SketchUp. gravidade. As É onde coisas você onde quiser. Como que funciona assim, esse lance também da gravidade, acho que é a parte estrutural, que acho que também é um ponto, e a parte orçamentária. Como é que vocês fazem? Tipo assim, faz um projeto, aí o cliente orça, não sei se vocês... tem uma empresa que faz, ou vocês já entregam pronto. Não, tá aqui, eu já entrego montado, custa tanto, ou... Como é que funciona esse alinhamento financeiro também? O cliente muda, monta, desmonta, muda material, troca, faz. Porque na iluminação é assim, pelo menos eu monto um mapa, depois corta metade. Pô, mas vai ficar feio. Não, arruma, tira, mexe. Então, como que funciona isso para vocês? É bem parecido também, né? A gente começa a criar sem gravidade. E sem limite de custo. Tem fornecedor que odeia essa... Eu começo a criar sem gravidade com o cartão Black Exato. Infinity. Mas eu acho que isso é o diferencial, sabia? Porque quando a gente se prende... Aí, então a gente vai sem gravidade, vai sem limite, né, financeiro. E não pensa na estrutura no começo. Tem gente que vai discordar da nossa forma, mas cada um tem um jeito de trabalhar. E aí depois a gente fala, beleza, agora vamos resolver Como é que essa a gente vai aprender estrutura em algum lugar. Como é que isso vai E ficar a de mesma pé? coisa com o financeiro. A gente mostra lá o mundo ideal, sempre lindo, para o cliente saber até onde pode o potencial daquele projeto. E depois, aí é a parte triste, né? Vai na planilha, aí cada uma age de um jeito. Porque eu sou muito prática, então tá bom, quer cortar, vamos cortar. Nanana. A Marina, ela faz drama, ela... não acredito que você vai cortar isso. Mas, meu Deus... Ela é mais sentimental. Ela né? é sentimental. Ela sofre, ela se apega. Ela se apega no sofre. tecido que não tá esticado, na cor que não tá... Ela sofre. Eu tenho um sofrimento de meio termo, porque, por exemplo, eu pergunto inicialmente, falo, você já tem uma verba estimada? Quanto que vocês estão pensando em investir nisso? Quando o cliente vira e fala, não tenho ideia, aí eu já falo, olha... Aí então é aqui a perigoso. criatividade não tem limite. Eu também Se vou. você não vai pôr limite, eu também não vou pôr limite na criatividade. Se o cliente fala, não se preocupa com isso. Você tem um budget? Não se preocupa com isso. Você tem certeza? Eu falo, não sabe com quem tá lidando. Você não sabe o meu limite. Exato. O tic-tac lá dentro. É agora! Feliz. Ou às vezes o cliente fica com medo e aí ele vira e fala, eu tenho R$10, sabe? Aí eu falo assim, então tá, então eu vou pensar um pouco acima disso, porque é o mundo ideal. Até pra não sair fazendo umas loucuras, né? Porque aí inviabiliza demais. Sim. Mas aí a gente não se prende a esse valor, que aí eu mostro qual que seria o mundo ideal, orçamos, e aí o cliente entende, ok, preciso baixar, sei lá, 20 mil. Fala assim, dá pra gente cortar isso, isso e isso. Mas aí o cliente já viu qual é o mundo ideal. E aí a gente fala, cara, vai ser muito mais bonito. Você já tá investindo uma grana. Sim. Então, tipo, ainda mais pra gravação, né? Esse negócio vai ficar na internet, no streaming. resto da vida, né? Pro resto Pra da tua vida. vida, pra tua vida. Exato. É É o igual isso investimento. daqui, né? Vai ficar pro resto da Vai vida, ficar pro olha resto só. da Aí, vida. ó. Exatamente. Exato. E eu falo muito isso sobre iluminação também, porque aí ele fala, não, beleza, Zula, a gente tá aqui, vamos tirar da luz pra colocar na cenografia. Eu falei, não, gente. Tipo, calma. Sabe? Não adianta fazer isso, porque daí é isso. A gente vai fazer um palco incrível e não vai ter luz, não vai adiantar nada. Sim. Então corta a cenografia. Eu falei assim, mas aí você vai ter que colocar luz? Que não vai ficar um buraco. Não dá pra deixar. É. Mas eu acho que esse na verdade, é o grande problema das produções hoje, que tá cada vez mais difícil, né? A gente tá no mercado que a gente tá, assim, fazendo ginástica. Acho que cada parte do segmento tá se adaptando, tá? Que a gente brinca, todo mundo tem que ser mutante, você tem que ir lá, cara, não tá dando certo aqui. Eu acho que a própria empresa que executa, acho que também sofre bastante com isso muito. de, troca. Às vezes o cara, cara, às vezes você troca um material que é muito mais barato e a diferença no final não é tanto. Então, ter essas, eu acho que, né, isso, o papel de vocês é bem esse, tipo, também de saber direcionar a empresa, essa direção para a empresa, é vocês que fazem também, tipo, a empresa que vai executar a montagem. Vocês que direcionam ela também na troca de material, ou se vai fazer um ajuste, como é que é isso também? A gente acompanha o processo até o final. Então, depois que o cliente aprovou, né, o projeto lindo e maravilhoso, a gente vai orçar ele. E aí a gente já conversa com a montadora, enfim, fala, o budget é esse. Aí
o cara já pode falar, pô, mas aqui você especificou uma coisa que só isso aqui é seu budget. Caríssimo, é. Ah, então o que você sugere? Vamos fazer um teste. Aí a gente vai pro galpão, faz teste, fica lá quebrando a cabeça até conseguir chegar no budget do cliente. É por isso que a gente não vende só o projeto. Porque a gente quer participar, né? A gente tem muito essa história de também entrar em projetos que às vezes não pode pagar tanto, mas que vai dar um bom portfólio. Então, não adianta a gente vender o projeto e daí o cara fazer... O cliente executar de uma forma totalmente que a gente não acredita. Sim. Então, a gente fala, não, vamos até o fim, porque isso aqui no final vai ficar legal. Que E você aí garante a entrega. É, Você garante a entrega. Vai estar igual o que você desenhou lá e tal, que você pensou. É que é engraçado, assim, que o alinhamento de pensamento é bem parecido com o nosso, né? É, Quando a gente eu faz o pensei projeto nisso de também. luz, cara, é a mesma coisa. Eu cheguei a fazer alguns projetos. De entregar só o projeto. Tipo assim, antes a gente fazia só o projeto e a entrega. Aí a gente tivemos uma experiência de fazer sem a entrega, porque o cara também, não, a passagem ficou cara, né, era um lugar que não era, né, enfim, não tinha uma ponte aérea tão direta e reta para ir para lá. E daí fizemos, pô, cara, o evento foi no sábado, na segunda-feira o cara me ligou falando, pô, Roca, teu projeto ficou horrível. Ficou muito Zoado. ruim." Eu falei, como assim? Mano? O projeto não ficou bom, ficou tudo ruim. Aí eu, pô, na época eu não era... Até hoje eu não sou tão ligado nesses negócios de mídia social, Instagram, não sei o quê. Cara, eu fui lá, eu comecei a olhar, fui buscar as fotos do evento, né? Cara, só que assim, os caras montaram nada do que eu tava desenhado, entendeu? O cara fez o quê? Ele montou o que era mais fácil. Licença Então, poética. Licença poética para... Vou assumir seu montou que era projeto. mais fazer o fácil. mais fácil. E realmente a gente teve isso, o cara ligou puto depois falando, eu falei, cara, não é culpa minha, cara, aqui o desenho é outro, porra, eu faço, eu te mostrei os 3D, eu fiz vídeo, eu falei como é que ia ficar, a gente entregou a MA, o patch, até os efeitos prontos e tal, só que o cara nem montou igual. Então, daí, depois daquele dia, cara, depois daquele esporro na segunda-feira de manhã, eu falei, cara, nunca mais eu faço um projeto sem entrega. E a culpa é sempre do projeto, né? Eu comecei do projeto. E eu lembro muito bem de você chegando lá no estúdio, cara, agora todo projeto a gente vai lá. Pode ser no fim do mundo, mas a gente vai estar lá. Se o cara não quiser Lembro que você trazer, falou eu não isso. faço o projeto. Porque, cara, realmente foi... Pra mim, assim, foi um negócio que me marcou. Eu falei, cara, mas saca, realmente do cliente transferir pra mim, ou pro projeto, uma culpa que não era, cara. Não, sabe? O projeto ficou legal, tava bonito, só que não foi montado, foi feito outra coisa. E pra explicar, né, que não era o seu projeto aquilo. Entendeu? Ninguém sabe, só a gente, Sabe? os bastidores. Sabe? Então, assim, isso. aí tem tudo isso, do nome, do negócio, do cara, né? Então, assim, hoje o negócio é um pouco diferente. Hoje não tem projeto sem entrega. Entendeu? Então, realmente foi um divisor de águas pra gente, assim, de falei, cara, tô meio A gente faz a mesma esporro. coisa com o acompanhamento, porque o cliente vira e fala, mas o acompanhamento de vocês vai ficar muito caro, porque é outra cidade, hospedagem, passagem, etc. A gente se vira. Aí a gente sempre fala, olha, não é o ideal. Porque é isso, o fornecedor vai fazer o que é mais fácil. Aí depois vai falar que é culpa do projeto. Exato. Acontece muito com a gente também. Mesma situação. É por isso que hoje a gente tem as meninas, nossa equipe. E são todas meninas, tá? Porque a gente faz questão. As meninas da cena. Exato. Aí a gente fala, não, vocês têm... E elas passam pelos mesmos processos que a gente passou, né? Da galera, às vezes, não respeitar. Aí a gente fala, não, você tem que ir criando sua casquinha aí... Você consegue. Mas essa parte do estrutural, você estava falando de entregar não só a parte de cenografia, tanto estrutural. Essa parte vocês também fazem. Não, estrutural, a gente tem uma sugestão estrutural, mas é sempre sempre quem vai dar ali o aval daquilo é o fornecedor que vai montar, ele que vai emitir a RT. Então aí é uma outra conversa. E às vezes temos reuniões estruturais. reunião só pra Roca, o pessoal do estrutural. Até porque cada fornecedor também sabe a quantidade de material que tem. Aí O que fala aguenta, o assim, que não aguenta, Aí como fala, é que eu tenho faz? X cubos de não sei o quê, aí eu consigo fazer dessa forma. Porque senão a gente faz o estrutural, manda para um fornecedor e fala, legal, não tenho. Vou ter que fazer de andaime. E como é o tempo naquela cidade, se venta, se não venta, tudo isso influencia. Tudo influencia. Mas assim, hoje a gente já tem acertado mais. A gente faz a reunião, quando tem as reuniões de estrutura, geralmente a gente já desenha e já sai com uma coisa 90% direcionada.
Mas daí também acontece casos assim que aconteceu nessa última, mas assim, elas tinham um projeto cenográfico e daí quando foi o negócio da estrutural, foi feito um arco para sustentar a estrutura, foi feito de boxe, a gente conversou, faz esse ângulo, né? Fez. Só que daí, tipo, isso daí tava no projeto cenográfico. E também tava no meu, só que no meu já tava feito mais para execução, né, com as peças, tudo. Cara, dava umas confusão assim, tipo, mas eu montei aqui, pô, mas tá errado. Não, mas tá aqui, ó. Daí, puta, é o PDF da cenografia. Não, esse é o PDF da lei. A gente teve que fazer um alinhamento de rider. Cara, vamos unificar, vamos unificar. A gente endoidava o povo. Não, cara, chegava o negócio, não, o cara montou, não, cara, não, mas é da luz. Não, porque não tem essa lateral aqui. Claro que tem. Não, tá aqui. Daí vinha o projeto do cenário. Não, no cenário não tem, mas da luz tem. Não, porque não sei. Daí a gente fez uma reunião, deu uma confusão. Aí a gente, não, vamos fazer. Daí a gente fez um alinhamento, rider, final, ok, valendo esse. Agora vai, amém. Juro por Deus, que é o último. Aí a gente fez, mas assim, cara, são coisas que também assim, a gente vai aprendendo. Como a gente trabalha e já tem um conhecimento de um do outro, a gente vai, cara, a gente já sabe o que um entrega, o que o outro entrega, já fica mais fácil. Mas é legal, às vezes ainda dá umas. Mas sabe uma coisa legal também de falar desses alinhamentos? É a importância de ter uma boa produção também. Sim. Ter um produtor técnico, produtor head, porque ele vai fazer todo esse alinhamento também, que evita a pessoa de usar uma planta de cenografia para fazer um estrutural. Sim. Várias vezes, sei lá, já peguei uma implantação nossa de, tipo, mais layout, né? Uma coisa mais simples, pra saber onde vai ficar cada coisa. E bombeiro olhando, falando assim, gente, não tem saída de... Não, isso aqui não é planta de bombeiro. Aí fica, gente, não é uma planta de bombeiro, calma. E realmente isso é não uma é, implantação realmente de não é. cenografia. Mas isso é uma coisa que já pediram pra mim fazer e eu não faço, nem amarrado. Vocês fazem implantação do evento também, tudo isso? As medidas saem, cara. Caramba. A gente começou assim, né? Nossos projetos. É que hoje a gente tem mais essa visibilidade dos palcos e dos instagramáveis. Que isso a gente vai falar já. Mas a gente começou desenhando o evento. Acho que até um pouco do que eu falei, que eu ia no evento e falava, o banheiro tá ruim, tá mal posicionado. Aqui não era o lugar do banheiro. Do lado da comida, né? Tá dando trave aqui. Então a gente começou assim, né? Desenhando toda a implantação, desde o acesso até as placas de fechamento, a barricada, o mobiliário, tudo. As plaquinhas, saída, entrada. Saída, entrada. Menos as saídas de emergência, né? Isso não. Mas colocava ali, né? Ia trocando com o bombeiro, mesma coisa. Mandava a planta do festival, o bombeiro respondia, acabando com o nosso bar, né? Tipo, não, esse bar aqui não tem. É uma saída. É uma saída. E então a gente tem essa... A gente trabalha com isso também. Fazer isso. E isso funciona muito para a criação em si também, né? Porque a gente até comenta com as meninas. Quando você tá criando, imagina você entrando no evento. Tipo, qual é a primeira visão que você vai ter quando você chegar? Tipo, você quer fazer um pórtico, beleza. Aí, passou do pórtico, vou ver um banheiro? Não. Vai ver o que você quer fazer coisa. Primeiro? Se você tá numa festa open bar, ir no bar. Qual é o bar de guerra? A gente fala, qual que é o bar de guerra da festa? É esse. E Punta é um case, assim, surreal, porque a gente faz tudo, né? Literalmente tudo. É um país muito pequeno, a cidade é muito pequena. A gente chega com projetos fornecedores e falam, vocês são loucas. Lá vem elas de novo. Não é possível. O fornecedor da estrutura, ele fala, vocês chegam, minha pressão sobe. Eu fico vermelho. Eu sofro com vocês aqui. Sofro. E a gente faz todas as festas, a gente faz 3 festas lá, cada uma em um lugar diferente, com tudo isso, com implantação, enfim. E aí é bem importante para entender o fluxo, o tamanho da cobertura. E aí a gente vai fazendo a história na nossa cabeça, que é o que a Zula falou. O que vai ter primeiro? Qual que é a primeira atração? Sim. Como que eu chego no palco? Como que eu me sinto no front? Isso a gente fala muito para as meninas. Vai desenhar um palco? Se você estivesse na festa, né? Qual que é a sensação que você queria ter? O que você queria ver, né? Você tá vendo tal DJ. Você foi lá porque você é fã. O que você sente? Aí isso vai desbloqueando também a criatividade. Sim. E você falou agora de Punta, que você faz evento. Como que é esse lance, assim? Como que surge a oportunidade ou como que acontece de fazer um evento fora do Brasil? Porque assim, beleza, a gente tá aqui, quase que ela tá no Canadá, mas mas a gente tá no Brasil. A gente, né, aqui existe um mercado. Como que é isso? E como que funciona? Como que foi?
do nada, mandei um oi, Oiê. oiê, Oiê. vou pra ponta? Então, assim, como que é isso? Como que você chegou lá? Como que a Cena 21 chegou lá fora? E como que é atender isso? Lá fora, todo mundo mete, eu acho que assim, é um preconceito muito grande com o Brasil, falar que aqui no Brasil é ruim, que não sei o quê. Lá fora é melhor? Cara, Não. eu tenho a minha opinião. Eu já fui pra fora, eu já fiz muita coisa fora, o Renatinho também, acho que todo mundo já teve experiência fora. Mas assim, eu queria ver de você nessa parte de cenografia, de entrega, tudo. Como que foi chegar lá fora e como que é a entrega lá fora? Como que funciona a galera lá de fora? A gente chegou lá fora, chegou em Punta, na verdade, por conta que a agência, que é nosso cliente, pegou essa produção, né, do Réveillon dentro do Fasano. E é bem desafiador em todos os sentidos, porque a gente atende lá tantas demandas dos DJs internacionais, então vem Kind Music, esse ano veio o EMI, o Pausa, enfim, é só DJ internacional residentes em Ibiza, então eles já chegam assim, com o pé no peito. Com a referência de Ibiza. A gente também atende o lado do público, enfim, que compra a festa, a demanda do público, além do artista, a demanda do público. E ainda tem um outro espaço que é só de convidados dos donos da festa. E que tem que ser um lounge com uma pegada mais evento social, que é um espaço de network. Então, tem que parecer, assim, um casamento, quase. Né? Então, tem a galera lá da música eletrônica pesada na pista querendo ferver, os DJs com as demandas e esse público mais social. E lá, a cidade, né, Punta, funciona só no verão. Então, eles realmente não têm essa pegada de mega festival, mega palco, estrutura, luz. É super desafiador. Eu e a Azul, a gente sofre. A gente sofre. E também, para eles, né, eles estão muito acostumados com casamentos. Então, a entrega, ela é um pouco mais prática do que a gente faz aqui. Né? Porque normalmente quem vai casar em Punta não está tão preocupado com a cenografia, porque o lugar já é lindo, realmente já é lindo. Mas a gente está fazendo festa para brasileiro, para argentino e para esse público AAA. Uhum. Então, precisa ter uma coisa, assim, bem elaborada. Diferencial, Então, a gente reverte isso como? Fazendo 1000 VTs, 1000 amostras, indo para Punta todo mês, a partir de agosto, sentando com os caras. E não é call, pessoalmente. Sentando com os caras, literalmente. Sentando com os caras. Indo no galpão do cara da estrutura pra ver que tipo de cobertura ele tem. Porque é aqueles tiozinho que manda, tipo, manda o projeto estrutural. Gente, se eu mostrar pra vocês. É maravilhoso. É um corte, assim, que ele fez à mão, que ele escreveu à mão. Raiz. E aí é tipo cara, sabe? E a estrutura, ela tem 15 por 15? Não. É 20 por 20, então? Também não. Ah, então é 30 por 30. Tá bom. E aqui pode pendurar? Não, aqui não pode. E ali? Então a gente vai assim, tirando as informações. Vai descobrindo. Erro e acerto, você vai tirando vai a tirando informação. as informações. E a gente tem muito que fazer isso porque é um país muito pequeno. Então, tem poucos fornecedores. Uhum. E muitos eventos nesse período. Então, é um fornecedor fazendo 15 eventos. A gente nem sabe como que eles conseguem atender tanto evento assim. Por isso que eles ficam tão malucos. Porque eles estão acostumados a fazer um evento. Ah, beleza, eu tenho aqui 10 casamentos, um evento, né, corporativo e um Réveillon que as meninas do Brasil vieram aqui enlouquecidas pra fazer um negócio que não dá. Que não dá. Que eu não até dá. falei pro Roca, falei, você quer fazer um negócio pra mim lá em Punta? Ele, não, obrigada. Eu falei, então, posso copiar a sua ideia? Aí ele, pode. Copia, mas não me faz pede. mal. Não, eu tô de boa aqui. Se quiser que eu vá na festa, com tudo pago, eu vou. Mas aí é muito sofrimento. Ela falou, vamos faz um negócio pra mim lá que você fez. Eu falei, não. Tô de boa. Não, tô de boa. No final do ano, tô bem. Tá corrido. E realmente tava, não foi porque. Não quero ir. Mas assim, realmente tava cheio. Mas eu sei da complexidade do negócio e tal. Mais ou menos eu já sei. Então. E vocês têm que. É lá diferente. em Punta você tava falando, né? Que tem que conversar tanto o cenário quanto o espaço, assim. Tudo. E aí vocês têm que pensar em coisas que não fechem o ambiente, não sei, pra ver, não sei se não é o ar livre que você falou da tenda, né?
Mas você não pode fechar as coisas. Como é que... Só o Réveillon não tem a cobertura, né? Mas é assim, a gente passa muito perrengue porque lá venta muito. Então, cara, esse ano, assim, a gente deu dor de estômago de nervoso. Porque a cobertura, ela fazia tipo uma bolha de vento que o vento entrava. E a Azula morou lá em Punta. Nossa, fiquei muitos dias lá. Porque escalou, né? Tipo, cada ano tá maior. E aí, esse ano, tava assim, uma expectativa 1000. O evento tava maior. Aí eu falei assim, Laís, eu vou passar o Natal lá. Porque não vai dar. Porque a gente Não foi vai dar, vai em ter dezembro juntas. Aí a gente voltou, acho que dia 16. E aí a gente voltava dia 25. Aí ela... Eu vou voltar daqui 2 dias. Eu vou chegar, vou lavar a roupa, fazer a mala, vou voltar. Senão... Não, porque a gente se divide, né? Nas frentes. E a frente dela tava atrasada. Aí ela falou, eu vou voltar, que não vai entregar. Aí eu mandava mensagem domingo. E aí, tudo bem? Domingo, 7h dela. Tudo bem, mas tô dando uma passadinha lá, porque tá muito vento, eu tô um pouco preocupada. Eu falei, nossa, não tá nada bem, né? Mas deu Eu ia certo. lá olhar, pra ver se tava em pé o negócio. Como Nossa. fiscalizar. E era isso. E assim, rolava esses imprevistos porque as condições climáticas é uma coisa muito descontrolada. Então, assim, tem que trabalhar com o fornecedor local, porque ele conhece do clima lá. Não adianta falar assim, eu vou levar alguém do Brasil. Cara, é muito arriscado. Então, esse fornecedor em especial, a gente até brinca, porque eu ligava pra ele todos os dias. E como ele tava com 50 eventos, ele já não aguentava mais. Aí eu ligava pra ele e falava assim, eu queria saber como é que tá, se tá tudo bem. Ele gritava, não me apures mais! Desligava na minha cara, tipo, Pesado. não me apressa! Aí ele falou, não, tá tudo bem. Não era só pra saber, né? Não dá pra saber, por isso que eu falei, Mas, assim, não consigo ter esse feedback, eu vou ter que ir lá. Tem que ir lá. Mas isso é louco também, que é uma época de uma alta demanda aqui no Brasil também. Sim. Também. Então, assim, você assumir um evento fora também é complicado, né? E a gente Então, fez junto do Taípe, né, também. A gente fez os Trancoso. 2, Punta e Taípe. Também, né? Aí a gente se divide. Aí a Marina cuidou do Taípe, eu e Zula de Punta. E foi assim. Não, mas é pesado, né, cara? E final de ano é correria, né? Final de ano é maluquice. Sempre. O pessoal já tá cansado do ano inteiro, né, parece. Não, e é Todo muito... mundo esgotado. E lá no escritório todo mundo vai? Ou tem gente que fica só no escritório? Ou vai todo mundo pra frente do... A gente tem os perfis mais produção, mas a gente manda todas as oportunidades que a gente vê, a gente manda todo mundo, porque não tem como é que você explica que parafuso grepo desse jeito, sabe? Tem que ver Pessoa, pra conhecer, né? Aí a gente percebe, quando a gente tá treinando alguma das meninas, elas começam a ter alguns erros assim, não é falta de empenho, é porque ela não viveu a montagem. Não viu aquilo ali acontecer. E outra, a gente brinca, você só para de errar, assim, ou minimiza quando a água bate na bunda, né? Então, assim, quando você tá lá na montagem e a tapadeira que você desenhou para aquela estrutura não bate a medida, Aí que... dá aquele gelo, vem ou aquele calor, aí a próxima vez que você vai desenhar, você acerta. Até você descobrir que cada cubo que você põe aumenta 3 centímetros no final, é só quem é. Você vai botando um monte de cubo. Que tem que ter cubo tem a chapa. Cada cubo aumenta lá 3 centímetros no final do negócio. Então, fez a tapadeira, ficou 5 centímetros do box aparecendo. Faltando ali. Exatamente. É só quem vive. E essa parte das meninas, você tá falando de... vai contratar, a gente já falou, né? Não tem uma escola Zero. disso. Zero. Se ela não for lá e olhar e tal... Não. Como é que vocês contratam? Qual é o requisito? Como é que chega nessas pessoas? Como vem? Às vezes as pessoas chegam até a gente, bate lá e falam, oi, Oiê. posso trabalhar Oiê. aqui? Ué, qualquer hora a gente vai bater lá. Oi. Oi? Oiê. Mas assim, o requisito é proatividade e vontade. A gente fala, não... eu fiz isso, fiz aquilo, trabalhei por tantos anos no escritório de arquitetura residencial. A gente fala, esquece tudo. Sabe esses detalhamentos que você fazia? Esquece. O negócio é rápido aqui, você vai apagar incêndio todo dia. Você tem que fazer... E assim, você tem que fazer não para o engenheiro entender. Você tem que fazer para o fornecedor entender. Fala a língua dele. Então, é mais simples e mais prático. A gente acaba avaliando mais o perfil pessoal da pessoa, porque aprender a técnica a gente ensina. Mas não tem como a gente ensinar a pessoa a resiliência, ensinar o jogo de cintura para conversar com uma pessoa,
Porque é muito estressante montagem. Então, tem um momento da montagem que tá todo mundo muito puto. O cara perdeu a parafusadeira, ele se recusa a trabalhar, ele vai embora. Então, você tem que ter um jogo de cintura, falar com ele, falar, não, peraí, a gente já tá terminando, etc. Então, existem coisas que a gente não consegue ensinar. Então, a gente olha muito mais esse perfil do soft skills, né? Porque é isso, da mesma forma que a gente aprendeu na raça, a gente ensina as pessoas que vão trabalhar com a gente. Fala, olha, isso aqui é montagem, isso é um box, isso é um bagum. E aí a gente vai explicando tudo, porque isso aí você aprende. Agora, de resto, ficar 6 horas em pé na montagem... É só tá lá. É só virar à noite, Virar porque à noite. você mesma colocou a bolinha e agora a artista quer, agora a culpa é sua. Agora a culpa é sua. Agora põe a bolinha aí na vida real. Não, agora foi bem isso. Falei, beleza, desmontamos tudo. E, pô, como é que você vai fazer? Eu, não, você vai ficar aqui comigo. Senta aqui Agora do tá meu ó. lado. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você quer uma canetinha Toma meu laser, vai lá. Aponta onde você quer agora, hein? Já que você botou no projeto. Roca, não é assim. Aí virou a noite lá. Ficou lá até de madrugada. Exato. Trabalhar com eventos, cenografia, assim, não é trabalho CLT. É. Esquece esse negócio de, eu vou entrar às 8 e sair às 6. Esses dias perguntaram, né? Qual que é a carga horária pra trabalhar na Roca? Eu falei, mano, até entregar. Até entregar. Às vezes, que horas eu posso ir embora? A hora que você achar que tá pronto. Isso, tá A pronto? hora que tiver Quando você tá pronto? Você tá pronto? Tá tudo certo? Você acha que tá bom? Se você não achar, Mas você volta pra punta. Se achar que não deu, volta pra Você ponta. volta lá, fica lá. Eu vou ficar lá olhando só pra garantir. Você não Porque vai. a gente nem tem horários fixos, assim, Não. né? Tipo, é muito do feeling da pessoa falar assim, ó, você tá vendo que o mundo tá acabando? Cara, você precisa entender. Tipo, beleza, você quer ir embora às 4 da tarde? Mas o evento vai acontecer naquele dia. Sabe? Eu confesso que eu não entendo as pessoas que conseguem ir embora. Antes de acabar? Sem Não chance. entendo, não entendo. É um desprendimento que Cara, também não tem aqui, Não, não. não me pertence. esse Não me desprendimento. pertence isso. Mil vezes o evento abriu e a gente ficou ainda 2 horas com o evento aberto, porque o evento abre devagar, né? Não chega a Mas não, galera. Tem coisinhas que dá pra ir fazendo. Aí dando você vai aquele fazendo, tapinha. arrumando um acabamento e tal. Mas é a isso. Laís em Sim. ponta, montando nós falo, mesmos ali o negócio, porque o pessoal... isso tem uma diferença também. Brasileiro tem muita garra pra entregar as coisas, tipo, não, a gente vai até o final. Mas em outros países é muito do tipo, não, eu vim aqui, eu vou embora 8 horas, eu vou jantar com a minha família. Sim. Eles querem estar em casa. Eles vão jantar com a família, é isso, ponto. Mas é muito cultural, assim, porque quando você contrata aqui, né, tipo, o pessoal sabe, tipo, beleza, estou fazendo Réveillon. Vamos fazer a nossa ceia de Réveillon no dia 28, porque no dia 31 eu vou ter que estar lá entregando. É isso. Então é muito diferente. Então a gente tava numa situação que de repente todo mundo foi embora. Ficou eu e a Laís lá, pregando coisa. E o dia 31 é o dia que a gente mais trabalha no ano. Então, assim, para trabalhar na Cena 21, você tá disposta, de repente, a não ter o dia 31, nem o dia 25, né? Porque você vai estar num avião. Com certeza você vai estar trabalhando. Eu, na verdade, assim, muitos anos da minha vida, eu nunca passei o Natal e o Ano Novo em casa. Isso daí é... De uns tempos pra cá, eu tenho conseguido fugir a muito custo. Aí venceu na vida já. Aí- Roca já tá em outro patamar. Outro patamar. Eu consegui, assim, fugir. Então, cara, mas é, assim, realmente, porque hoje eu tenho uma equipe que, mano, eu confio 100% e dá pra entregar, entendeu? Tipo, eu sei que a gente falou, cara, é até acabar. E todo mundo que tá no time veste a mesma camisa. Então, isso é muito legal, né? De você construir isso tudo. Eu acho que quando você monta uma equipe, que você monta um time, que você falou, cara, não tem como ensinar resiliência pro cara. Ou ele tem ou ele não tem. Exato. Então é na hora que você chama, é isso. Né? E é muito louco, né? Porque a gente tá pensando que a gente vai contratar não pelo que ela sabe 100% da função que ela vai ter. Ela tem que vir mais querendo fazer, e entregando, e mostrando, e proatividade, e resiliente ficar lá e tudo mais, do que... Realmente saber, eu tenho uma formação. Do que ter uma Isso aí formação no precisa negócio, saber né? mexer no SketchUp? Aí precisa, né? Aí Só são, precisa ser nível pro no SketchUp? Ou Não. Saber deletar Tem que- as coisas da Chapod? Quero saber se eu posso ser contratado. Pode. Eu só sei deletar as coisas. Só. Mas aí Desenhar você eu não é sei. menina. Ah, é verdade. Você Você não é menina. Você pode Pena. mudar. Não, Acho que não dá mais tempo. não dá mais tempo. Não vai dar mais Tem tempo. uma vida aí. Mas e tem onde as pessoas procurarem a formação pra trabalhar com cenografia? Tem algum caminho? Ou vocês estão pensando em algum caminho? Como é que tá isso aí?
Olha, a gente tem muitos pedidos, assim, há muito tempo, de estudantes ou de arquitetos formados que querem entender um pouquinho mais do mundo da cenografia, né? Só que o conteúdo é muito extenso, daria uma faculdade, eu acho. Então, o que a gente está pensando em fazer, que faz muito tempo que a gente está estruturando, é fazer imersões, algo mais orgânico, para começar a ter uma base, né? Então, assim, diferente da gente que aprendeu o que era o box trans na marra e a modulação do painel de LED, é dar essas coisas básicas. Então, ensinar isso. E aí, levar para montagem, porque é onde a magia acontece, que nem a gente falou, nossas próprias arquitetas vão sempre para montagem. Então, agora, em junho, a gente está pensando em fazer essa imersão. Que legal. E aí vão ser uns 2 dias de aula, assim, de trocas, né? E a gente vai levar para uma montagem para ver como que é na vida real. Uma montagem, inclusive, que é de um projeto nosso juntos. Que legal. Então, vai ser bem legal para entender a parte da iluminação, né? Quando a magia acontece ali. Quando junta uma coisa com a outra. Que anoitece e a luz começa a trabalhar. Então, a gente tá com esse plano aí para junho. Em breve, mais informações. Vamos mandando mensagem. Eu quero participar. É isso. E vai ser limitado, né? Porque tem que ser uma coisa bem próxima. E não dá para levar muitas pessoas na montagem também. Senão também causa um tumulto. Na montagem. Mas é legal. Vocês vão falar isso aqui no Instagram? Vamos divulgar no Instagram. @cena21. Cena 21 mesmo. Bota o link. Bota aqui. E esse vai ser tipo o primeiro passo, assim, né? Porque a gente tem realmente a intenção de poder fazer um curso, né? A gente já tem estudado muito sobre isso. A gente sabe que tem muitos cursos online, mas a gente quer trazer uma coisa realmente mais presencial. Mais perto, porque a troca é muito enriquecedora. Sim. Quando você tá ali em montagem e as coisas acontecendo, é bem diferente. Então, vou falar quer trazer uma proposta diferente mesmo. Sim. Falar até por causa própria, assim. Eu tenho a comunidade, que é toda online e tudo mais, mas a gente começou também com a VT Experience, né? Que os alunos podem ter essa imersão vivência, de ir na VT e ver e tal. E, cara, é muito, muito diferente, assim, o quanto a pessoa... Ela vai ver o que ela aprendeu, ela vai ver na prática ali, acontecendo, então. e ela consegue internalizar mesmo, falar... é assim e tal, aquilo que você falou naquela aula, então é isso, é por isso que o box não fica sozinho em pé, é por isso que aquela luz a gente tem que botar assim, assado, não pode pôr de lado, não pode pôr penduradinho assim, tem que ser assim, tem que ser de cabeça baixa e tal. E só quem tá em montagem, quando aparece o imprevisto, que é a hora que a gente fala assim, é essa hora que a sua criatividade tem que brilhar. Porque, aconteceu isso aqui, meu Deus, o que eu faço? Tipo, às vezes você fala, não, vamos então fazer aqui na raça, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo total. Não, tem que ter. Esse é o lema. Por mais planejado que seja um evento que você planejou, que você fez o desenho, fez reunião, cara, sempre vai ter alguma coisinha para ajustar. Isso é fato, não tem como fugir disso, né? A gente já, muitas vezes, por exemplo, cortou um photo opportunity, um instagramável, porque não tinha orçamento. Mas aí, nossa, ficou um buraco no lugar do evento. Você fala, meu Deus, como é que a pessoa vai chegar e vai dar de cara com essa parede que não tem nada? Sim. Aí a gente pegou um monte de folha, uma árvore, caixas e não sei o quê, e ficou lindo, sabe? A Azul é a rainha de fazer isso ao vivo. Pegando o resto de material, falou, não, junta aqui, bota isso aqui, amanhã a gente traz aqui uma composiçãozinha. Aí ela pega coisa da casa dela e leva. Teve um evento. Na garagem? Ela tem uma maneira de pintar as coisas na garagem, né? Teve um evento que chegou o sofá dela, da casa dela. Daí eu falei, Zula, acho que assim, você já saiu dessa fase. Mas é que o fornecedor não estava achando. E aí, o meu sofá, o que ele precisava, e ele me perguntou, ele sabia que o sofá era o meu. E aí eu emprestei, não tem problema, depois forra de novo. Falei, mas tá sem sofá em casa? Não tem problema. Eu não vou pra casa agora mesmo, né? A minha casa, como era uma coisa de 3 meses só, né? Porque, vou pro Canadá. Aí eu falei, vou pegar um apartamento semi-mobiliado com os eletrodomésticos, não vou sair comprando um monte de coisa. E eu falei assim, vou começar a mobiliar minha casa com o que sobra de cenografia. Esse pendente aqui, essa mesinha aqui, essa cadeira. Aí eu comecei a compor isso. E o meu sofá era realmente de um evento. Eu falei assim, vamos refazer o estofado. Bora lá. Né? Falei, esse sofá tá aqui. E aí, de vez em quando, pinta alguma coisa e falei assim, puta, mas esse sofá é ele.
vai ter que ser ele. Desce no elevador. Volta pro Tem que evento. buscar. Mas foram só 2 vezes. Foi realmente essa situação. O fornecedor estava desesperado. E uma outra que foi quando a gente fez a live para arrecadar fundos pro Rio Grande do Sul. Então, falei, não tem dinheiro de nada. Falei, não, Pega o sofá. pega o sofá. Vai, Levei um sofá. monte de coisa da minha casa. Falei, pronto, tem um cenário, uma causa maior. Sabe? Ela pega livro dela e põe. É isso. Que loucura. E o que são, então, os tal dos instagramáveis? É a grande questão. É a questão. Diz aí. Bom, o instagramável, né, é o ponto de foto que a pessoa tem esse desejo, né, de estar naquele evento. E aí ela quer sempre mostrar que ela foi no evento, que ela participou daquela comunidade, daquele lifestyle. Então, eles são, assim, depois do artista, o segundo ponto mais disputado do evento. Uhum. Assim, tem filas, né, nos instagramáveis. Mas Os o eventos instagramável grandes. tem assim, pode ter, tem que ter 1, tem que ter 2, pode ter quantos quiser. Depende do tamanho do evento, né? Para as pessoas também não passarem muito tempo ali na fila, perdendo tempo para tirar uma foto. E, enfim, vai da criatividade. O que a gente tenta fazer? É aquela história de integrar tudo, né? Então, todos os pontos do evento têm que ser bonitos, para todos os ângulos de foto, inclusive as fotos que não são pensadas e posadas, né? A gente brinca que normalmente a pessoa, ela filma o contrário, né? Ela filma ela curtindo o show. Então, o fundo tem que estar bonito pra sair na foto, né? Não adianta estar, tipo, Sim. uma coisa horrorosa no fundo. E os pontos pensados ali pro pessoal fazer a pose. E a galera arrasa nos instagramáveis, assim, porque o público hoje vai tendo... a leitura de como é o evento, né? Através das mídias sociais. Sim. Então, a gente vê os comentários, né? Esse evento preciso providenciar meu look laranja, porque vai ser laranja. Ah, tem. Já tem a galera já vê a referência da cor do Já evento vê a antes. referência Porque da isso cor. já conversa com a comunicação visual Sim. da festa, como é que vai ser. Exato. Ou, é um evento de música eletrônica, então eu vou preparar minha jaqueta prata, porque eu já vi aqui um spoiler que é tudo prata, e aí as fotos ficam lindas e ajuda também pro produtor, né? Para ele ter material para divulgar, Para divulgar os a própria próximos. festa. Mas quando vocês fazem um instagramável, vocês pensam, tipo, ele tem que compor com o cenário do palco, por exemplo, ou não, ele pode ser uma peça que tem a ver só com o evento ou com o lifestyle, e vocês pensam, por exemplo, assim, montei um instagramável. Vocês pensam, por exemplo, nas poses ou a galera surpreende com isso? A gente pensa nas poses, mas assim, a galera surpreende do mesmo jeito. Eu acho o máximo ficar olhando. E tem que compor ali com a história, com o lifestyle. Às vezes não propriamente com o palco, porque às vezes tem uma exigência do artista do palco ser de um jeito. E a gente pode criar outras coisas nos instagramáveis, mas tem que conversar. Vai né? muito do KV, assim, né? Da identidade visual do Sim. evento como um todo. Então, não necessariamente a gente vai ficar replicando o que tá no palco para fazer um instagramável. Mas só entrando dentro desse contexto, né? E não tem muita regra, assim, tipo, 1, 2, 3 instagramáveis. Tipo, quanto mais lugares diferentes, mais o pessoal vai fazer conteúdo. Então, esses pontos também o produtor já vê como um investimento de divulgação. Que aí já chama lá os influenciadores, aí o influenciador vai fazer seu conteúdo com o instagramável atrás. Então, tipo, a pessoa já bate o olho, antes mesmo dele começar a falar, ele fala, já sei, ó, tá no Numanice. Já viu ali as cores, a referência. Já sabe onde tá. Já sabe onde tá. Por isso que, assim, cada label também faz um pouco dessa sua comunicação visual, até para diferenciar na hora que você tá rodando ali o Instagram, você fala, Numanice. Você já identifica, né, de longe. A importância mais dos instagramáveis é mais isso, né? Tipo, vamos gravar um podcast. É legal você ter a sua identidade aplicada ali, porque quando você vê um corte, aí você já sabe, estamos aqui no podcast de não sei quem. Então, já identifica de longe, assim. Em estúdio é mais ainda, porque eles pedem muito que tudo seja instagramável. Porque a pessoa convidada já vem desde dos bastidores, filmando, falando, olha, eu tô aqui em tal lugar, olha aqui o estúdio. Então, se o estúdio tá bagunçado, então aí você fala, nossa, gente, como assim, né? O maior podcast do Brasil tem um monte de caixa largada aqui, não tem como. Então, é quase 360 que você tem que cuidado pensar.
Cuidado é total. Total. Desde a entrada da pessoa no estúdio até chegar no lugar de fato onde é a gravação. Aham. Isso é bem... Tá O mudando artista isso também, né? Porque com tanta mídia social, o trajeto do artista tem que estar bonito. Não pode ser tanto mais aquela cara de backstage. Exato. Imagina, a parte dos camarins vem com o artista, tá com umas tábuas lama. Não, tem que fazer esse percurso hoje em dia tem que bonito. estar, com esse lance da internet, principalmente do Instagram, acho que realmente é uma coisa que todo o 360, né, do negócio tem que estar conversando mesmo, porque senão, cara, fica estranho mesmo, né? estranho. É louco isso. Tem alguma regra, alguma coisa assim pro Instagram? O Instagram precisa ter a logo sempre no Instagram. Tem Você alguma... consegue fazer um Instagram... Assim, você consegue fazer um Instagramável que a galera olha e fala, é tal evento, sem ter nada escrito? Consegue. Eu acho que, assim, labels que já tem essa marca mais consolidada, tipo, por exemplo, o Numanice já é uma marca muito grande, é mais fácil essa identificação. Aí não precisa ficar replicando o logo em todo lugar. Quando você tá, tipo, começando a marca, aí geralmente o produtor pede, tipo, putz, eu quero, porque aí porque é chato esse negócio da logo. Eu sou um cara que olha. não... assim, antigamente eu queria botar logo em tudo, mas hoje eu já não quero. Então... quando é gravação, eu até sugiro, assim, pro cliente do tipo... Não precisa colocar a logo literalmente no cenário. Porque você pode colocar no cantinho ali, né? Mas isso é gravação. Agora, a pessoa que tá no evento fazendo seu conteúdo próprio não vai ter, né? Sim. Aí vai muito de qual é o início. Mas quais são os outros elementos? Tá, beleza, não tenho a logo. Mas quais são os outros elementos que a gente pode ter que falar, estou no Numanice, por exemplo? Tem muita coisa, né? Você pode ter um mobiliário específico, você pode ter uma vegetação... uma cor. lounge, uma cor. E... Teve um Instagram do Numanice, fizeram que era um tecido fofinho, assim, não é? E ele não tem logo. Ele tem, uma parte dele tem logo, mas ele é 3 em 1. E aí, umas partes não tem logo, tem letra de música. Mas tem uma regra que você perguntou para projetar instagramável, que é uma dica, e ela é muito simples. E a gente sempre fala isso também no escritório. Escala humana. É muito importante. Você vai desenhar um instagramável, primeira coisa que você coloca, uma pessoa. Porque às vezes você está desenhando uma coisa extremamente grande, ou assim, a foto é daqui para cima. Então, não adianta você se perder e desenhar uma coisa grande ou uma coisa pequena que não vai dar leitura ou uma coisa desproporcional. Então, é simples, escala humana. Então, agora que você falou, isso me veio um negócio na cabeça. E pensando que o Instagram é de pé, né? Não adianta você fazer um negócio largo, horizontal. E aí você vai fazer sua selfie, você vai ver metade do negócio. Exato. Só aparece alguma coisa. Ou que o cenário não caiba na foto, né? Seja muito grande. O ângulo, onde ele está. Por isso que é importante. Vocês pensam a também no implantação. lugar da foto? Da onde vai tirar o melhor? E, tipo, da foto tem que ser... O melhor lugar da foto é daqui. Sim. Porque, por isso é a história da implantação também, né? Se você coloca num corredor, a pessoa não tem ângulo de foto. Ou, de repente, o terreno do vizinho é uma obra que está degradada. Você não quer tirar um instagramável com a obra. Onde tem uma árvore, né? Vamos colocar num lugar bonito. Então, tudo isso tem que ser... E chega a marcar com um X, aqui, ó, a foto é a daqui ou não? A gente coloca as luzes, né? Então, a gente pessoa já vai posiciona a iluminação... já ali mais ou menos de frente. Já vai pra trás da foto, da luz ali pra ficar... fazer a foto. Às vezes a gente muda as coisas de lugar mesmo, porque realmente, às vezes numa VT, você vai olhar, aqui pode ser bom, aí de repente, putz, tiveram que mudar o bar de lugar. Aí vai ficar aparecendo as costas do bar. Aí fala, não, vamos mudar então o instagramável pra cá. Essa é mais uma importância de estar lá. De estar lá fazendo. Pra poder fazer essas Mas isso vocês fazem, tipo, testes daí. Vai lá, faz uma foto, faz um negócio. Vocês simulam. Sim. E tem cada foto desses testes. Tipo, a Zula em Punta tendo um ataque de mosquitos no dia anterior. Só com o olho. Eu, assim, no Instagram, eu falo, gente, isso ninguém vê, né? Ninguém vê. É muito bom. Porque em Punta, os eventos são sempre em lugares inusitados, né? Então tem toda uma preparação do terreno. Então você vai num lugar que nunca aconteceu nada, é mato. Então tem muito inseto. Muito, e ninguém muito, nunca muito. soube, entendeu? Porque ninguém foi lá. ficou lá um dia inteiro. Exato. Depois passa, né? A detetização de tudo, né? Mas enquanto a gente tá fazendo a montagem, é um ataque de mosquito absurdo. Lá eles têm ótimas fotos. O rosto, assim, que eu cobri, porque era mosquito até no olho, assim, sabe? Eu falei assim, não, instagramável tá bom, olha aqui o ângulo, sabe? Então a galeria, né? Então a galeria tem. dessas fotos, assim. É perrengue. Os perrengues. Os perrenguinhos bons. Os
perrengue bom. Mas... E a gente também tava falando assim, uma coisa que eu queria entender como é que funciona. Por exemplo, para você, quando tem um projeto que é uma turnê, no estilo do Numanais, cada lugar, por mais que seja o mesmo projeto, é diferente, né? A gente passa, né, por várias adaptações. Como que é mudar, adaptar? O que ganha, o que perde o projeto cada vez que você mexe nele? Por isso que é importante o acompanhamento. Então, nesse caso desse projeto, a gente tem uma arquiteta dedicada para acompanhar. Porque é isso, é muito fácil se perder no meio do caminho e as coisas começarem a sair do controle, né? Tem coisas que viajam junto com a turnê, tipo o palco e os instagramáveis viajam junto com a turnê. Tem coisas que é de cada praça, então o camarim tem um padrão. E aí tem que ter alguém sempre olhando para a execução desse camarim em cada praça local. Aí, às vezes, o palco tá desnivelado. Às vezes, não tem profundidade no palco, por exemplo. O palco muda de tamanho, muda de formato. Muda de formato, né? Que ele é projetado para o Magel, mas agora, exemplo clássico disso, é Miami. Vai acontecer em Miami o projeto e é outro tipo de estrutura. Então, a gente faz as reuniões, conversa com a praça local. Toda vez. Sempre que tem um Numanice, sempre teve um alinhamento prévio cenográfico, para a gente entender ali qual que é a limitação. Às vezes a praça lá não tem uma boca de cena disponível tão grande, então o palco tem que ser reduzido, e aí a cenografia é reduzida. Então tem que ter alguém olhando especificamente para isso o tempo todo, para que não saia do padrão. E no teatro? Você teve já cenários especiais que estavam lindos e enormes e foi para o teatro menor? No caso de especial... É muito pontual, né? Mais para aquela data específica naquele lugar. Não chega a viajar com esse cenário para algum outro canto. Mas quando já vem esse pedido, aí realmente a gente tem uma versão teatro grande, teatro pequeno. Então você fala, olha, quando você for para um teatro grande, você tem que colocar esse cenário completo, fecha a boca de cena um pouco, se for maior do que não sei quantos metros. Então a gente faz uma versão A e B da situação. Mas isso é um pedido já de antes, não é nada pego muito de surpresa, né? Quando você projeta, você já sabe que quando você projeta, você já projeta, então, tipo, se o palco for menor, tira essas duas peças aqui e encaixa de novo. Exato. Mais ou menos nessa pegada. Às vezes, até são mais sugestões do tipo... Vamos supor, tem um comediante que ele tem 3 cenas diferentes. Aí quando ele vai para um teatro muito pequeno, aí ele só usa 2 cenas. Porque a terceira cena ele consegue fazer uma coisa um pouco mais, tipo, não precisa tanto ter o fundo daquele tema em específico. Então ele fala, não, a gente usa essas 2 cenas e tá tudo certo. Então é mais essa pré-conversa assim que já resolve. Já resolve. Mas se for pego de surpresa, aí é bem difícil de dar certo. Até porque gravação de especial tem muita locação, né? Normalmente, uma coisa que ainda não tem muito da área de stand-up, eles não têm um lugar para guardar cenário, né? É muito grande, é muita coisa. Então, aí eles falam, não, é uma gravação, a gente faz a locação, tipo, a tapadeira. Até ele fala, putz, mas eu gastei tudo isso nessa madeira, ela não é minha. Daí eu falo assim, não, porque ela é reaproveitada, né? Então isso era uma coisa que eu ia perguntar. Como que é a taxa de reaproveitamento? Dentro da cenografia, quando vocês fazem um projeto que vai ter sequência, vocês pensam, tipo, vamos aproveitar aquilo que a gente já fez, vamos aproveitar as curvas do Numanais, vamos aproveitar alguma coisa. Existe essa preocupação desse reaproveitamento, dessa coisa de, vamos reutilizar, ou meio, mano, fez, joga fora aí, tchau. Existe. Não, sempre tem. A gente tem, tipo, alguns materiais que não dá para aproveitar, tipo, sei lá, o carpete, infelizmente, ele detona. Lona impressa também na desmontagem é uma coisa que rasga muito fácil. Então, essa parte mais de tecidos é mais difícil de aproveitar. Mas estrutura, a gente gasta até o último minuto, assim. A madeira vai até falar, agora realmente não dá. A gente tem um evento também que a gente vai aproveitando, tipo, logo neon. Porque são eventos que a gente tem bastante evento que acontece em várias datas, que não chega a ser uma tour, mas ele tem, assim, 3 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Então, a gente já faz, tipo, um kit pro ano. Então esse tecido, essa corrente, esse logo, a gente vai usar esse ano. E aí fica lá e só muda o contexto que a gente aplica. E às vezes a gente também, né? Tem um evento novo, mas teve um outro evento que não teve nada a ver, que eu lembro que a gente desenhou isso.
Aí conversa com o fornecedor, vamos pegar aquilo e vamos fazer para esse, vamos mudar? E até com outros cenógrafos. Às vezes o fornecedor liga e fala, sabe aquilo que a gente fez para tal coisa? Fulano quer mudar desse jeito. Tudo bem, se autoriza, a gente sempre autoriza, né? Porque senão é muito lixo que produz. Sim. Mas quem armazena isso é o fornecedor. É a montadora. É a montadora. A montadora vai, Sim. monta, retira e guarda com ela. Retira e guarda com ela o que der para guardar. Ou no caso desses eventos que acontecem várias vezes ao ano, aí o cliente mesmo tem um galpão e ele armazena lá. E aí vem só a mão de obra para colocar de novo. Até porque às vezes tem montador que não tem nem espaço, né? Dependendo, né, da proporção da montadora, eles falam, olha, não tem como eu guardar isso aqui. Você vai ter que achar um galpão para você, um storage, e é isso. Quando acontecer esse evento de novo, a montadora vai, pega, vê as manutenções que são necessárias. Isso também é uma conversa que a gente tem com o cliente sempre, que ele fala, eu quero usar isso 20 vezes. Só que vai ter manutenção. Botou no caminhão, vai quebrar alguma coisinha, vai arranhar não sei o quê. E é uma coisa que por mais que você embrulhe, proteja, você tá mexendo naquilo. Então, o material não é para sempre. Então, vai ter essa manutenção, mas ele vai usando até... E como tá bem mais caro hoje em dia a construir cenografia, os próprios clientes estão tendo essa consciência de vamos projetar uma coisa que depois a gente pode usar em outra coisa. Sim, de reaproveitar. Porque eu vejo isso, até eu perguntei isso pra gente falar de um outro assunto, que é o quê? Vocês fazem um stage design de cenografia e também existe em paralelo a isso, um outro tipo uma outra linha de projetos que não usa nada de cenografia. Não. É só painel de LED, estrutura e luz. Então, assim, isso vocês também fazem esse tipo de projeto? Ou não? A gente trabalha só, tem que ter cenografia, ou não? Como que é isso? Não necessariamente. A gente também faz com o painel de LED, mas a gente sente que os clientes procuram a gente mais pelo outro tipo mesmo. Pelo design mesmo. Quando eles querem usar cenografia. Mas a gente já fez, a gente tem muitos palcos no portfólio com painel só. Só de painel de painel LED. E luz. E aí o que a gente brinca é com a forma, né? Como vai aplicar. Sim. Sim, como é que O vai painel de montar? LED, às vezes um complemento mais minimalista de cenografia construída. Mas é muito realmente, tipo, como a Cena 21 já tem uma linguagem que no meio é um pouco mais consolidada, eles já sabem do tipo, beleza, posso fazer um negócio só de painel de LED, mas olha o portfólio, dá pra fazer um negócio diferente. Tem muito cliente que chega e fala assim, não quero nada de LED, pelo amor de Deus. Aí eles falam, não, eu quero uma cenografia orgânica. Aí o orgânico é madeira, tem alguma coisa assim, mais construída de cenografia mesmo. Sim, esse é o painel. E a gente também tem palcos que são só ambientação, que é paisagismo, arranjos e objetos, né? Que aí também é uma outra linha, que não tem nem cenografia e nem painel, mas tem a ambientação ali. A produção de objetos. A produção de objetos, a gente tem bastante assim também. Bastante. Que massa. Isso é legal. E assim, só falando disso, eu faço muitos palcos também, que eu nunca faço desenho. Galera, desenho de cenografia. Não, cara, ele liga lá pra Cena 21, fala agora. Eu não sei. Cara, não, mas assim, é realmente um negócio que, cara, não adianta eu querer fazer. Eu sei encaixar box, encaixar painel de LED e fazer o negócio. Não adianta querer fazer coisas que não tá dentro Ainda do bem, que né? você faz. Não, Igual mas a gente fala, olha, luz não não é com a gente. adianta, entendeu? Mas assim, eu faço esses palcos, eu gosto. Mas assim, quando a gente faz um projeto, eu gosto muito de iluminar a cenografia. Eu acho que é muito massa, velho. Saca? Você dá vida pro negócio. Quando você fala, cada vez que assassinam a cenografia, morre um arquiteto. Né? Cada vez que o iluminador não ilumina direito. Então, assim, eu gosto, cara, assim, eu me preocupo de fazer um negócio, de fazer, eu dou palpite pra caramba. Isso a gente fala, sempre bate quando tem as reuniãozinhas lá, eu falo um monte. Mas assim, é legal, eu gosto. Eu acho. E tem iluminador que não gosta, né? Que acha que é só a luz. Tipo, só vê a luz. Nossa. Né? Apaga a cenografia. O que importa... Então, isso daí a gente faz, e assim, é um processo que a gente usa no Manais, que a gente usa em vários outros eventos, que assim, quando tem cenografia, a gente também, eu acho que os clientes estão entendendo isso, e que a Azul fala, tem que ter iluminador, e realmente tem que ter alguém para cuidar. Porque o que acontece? Quando você vai para um festival, e eu posso projetar uma luz toda para a cenografia, ou vocês falam, isso aqui tá a coisa mais linda. A hora que você entrega isso na mão do iluminador do show, o cara não está preocupado com a tua cenografia, ele está preocupado com o quê? Ele tem que fazer a luz do artista dele. Sim.
A florzinha lá do canto. Esqueci de acender. Entendeu? Mas o meu artista estava lá impecável. Então, hoje a gente tem esse processo, assim, e o Renatinho também participa disso muito, das entregas. A gente, quando chega o iluminador, ele nunca recebe todo o rider. Toda a luz de cenografia fica na nossa mão. A gente libera para ele a parte de palco, de show. Que legal. E isso tudo fica na mão, que é o que acontece no Mac, que acontece em todos os outros. Então, assim, por isso que hoje as cenografias, quando a gente faz em conjunto, ficou a cenografia o tempo todo lá, linda. Claro, a gente ficou cuidando do negócio. Geralmente tem uma pessoa só para iluminar a cenografia. Só para cuidar da cenografia. Entendeu? Durante o show do artista. Isso é um diferencial mesmo. Sim, com certeza. E é um negócio que foi crescendo. Por que acontecia? O cara... Eu até comecei a entender isso falando com os contratantes. Os caras chegavam sempre, mas eu vou lá, faço uma puta cenografia e fica tudo apagado. Falei, então, foi um processo até dentro do mercado. Porque, cara, a gente consegue fazer isso hoje porque todo mundo conhece a Rock, a gente já tem um respeito no mercado. Porque se chegar com qualquer outra pessoa e falar assim, não vou entregar para o iluminador, não é bem assim que funciona. Né? Então, tem todos os negócios, mas realmente é um diferencial. É um negócio que, cara, valoriza o evento, valoriza tudo, mas tem que ter esse cuidado. Sim. Né? É bem isso. E é 100%. A gente tem uma pessoa focada na luz do palco e uma luz na cenografia. E é engraçado como quando você acende, parece que o palco... Ele cresce. Ele cresce. A cenografia parece que ela faz assim, ó. Ela vem assim, ó, na nossa cara, assim, ó. Não é? Não sei se vocês têm essa sensação também. Super. Muito. Tanto que a gente nem manda a foto pro cliente, por exemplo, se a luz não tá certa. A gente sabe que a cenografia tá certa e que vai dar certo, mas a luz não tá afinada ainda, nem adianta. Ele não vai entender. Que loucura. Nossa, acontece muito de alguém mandar algum spoiler pro cliente de algum projeto de gravação, que a gente trabalha muito com profundidade ainda, né? Até pra dar o efeito de aumentar, assim, né? Dentro do estúdio. E aí a gente tem lá, sei lá, 3 tapadeiras, uma transparente, uma com outro efeito, não sei o que. Aí alguém manda a foto pro cliente e fala assim, nossa, mas eu achei que ficou pobre. Aí eu falei assim, calma, é que tá sem luz. Tipo, acredita na luz. Acredita em mim. Acredita. E aí depois, quando o cliente chega lá com luz, fala, nossa, realmente. Aí fala assim, é isso. Não, a luz dá o glow. Ela dá o glow, ela é a cereja do bolo ali. Exato. Sim, legal. É verdade. Quando a gente tá programando a luz, acontece umas coisas assim, sei lá, a música tem 3 minutos e tem toda aquela coisa, e aí tem um momento da música que ela faz assim, plim! Aí lá no fundo você pega, sei lá, uma par LED e faz plim! Cara, aí você fica ali na hora só falando assim, quer ver o plim? Só você vê o plim. Só você que programou, fala, lá, plim, acabou. A gente fez agora o projeto do Saturno que o Henrique tava contando no outro episódio, que era um pôr do sol. Na verdade era um eclipse. Não, eclipse. E a lua ia entrando. Saturno se transformou num sol e a lua vinha cobrindo, assim. E ele fez a luz indo apagando junto com a lua. Só que assim, na hora do evento, quem que vai realmente prestar atenção? Ninguém, só a gente sabe. Claro que cria a sensação, mas a pessoa não entende que é aquilo lá. Vocês também têm isso de às vezes botar alguma coisinha que você fala, cara, gente, nossa, muito. Quando eu fui casar... Só você que... Vou colocar aqui e vamos ver se mais alguém vai ver. Tem isso? Tem muito. Quando eu fui casar, né, gente? Imagina, a pessoa casando. Sem estar no controle das coisas, né? Tinha que ser a noiva, não dava pra ser a arquiteta. Aí eu falei pra empresa de iluminação de casamento. Olha, o palco, e meu marido tocou no nosso casamento, ele tem banda e tal. Então eu fiz, tipo assim, um roteiro de luz pro cara. Eu falei, primeiro momento, show 1, você vai trabalhar com essa luz, isso vai fazer aquilo, e aqui vai ser vermelho, e aqui... Assim, e mandei pra Marina. Falei, Marina... Toca aí. Você vai lá na mesa do iluminador, porque nós somos essa pessoa. Às vezes Marina o evento... foi o cerimonial. Às vezes o evento tá rolando, a gente chega na luz do... A gente chega na mesa do iluminador e fala, abaixa, pelo amor de Deus, não tá dando pressão. Aí ele, não sei o que, tô usando aqui. Eu falei, não, abaixa, pode baixar, que a pista não tá pegando, né? A gente tem esses feelings. Sim. E o cara não seguiu absolutamente nada do meu roteiro no casamento, né? Aí a Marina falou lá, amiga, assim, porque não podia contratar vocês, né? Pra ir fazer meu casamento. Só uns pitaquinhos. Enfim, mas é total isso. Só a gente sabe, mas cria a sensação. E a gente tem esse feeling de, às vezes, é isso. A pista não tá pegando porque a música não tá boa. Não, é a luz que tá errada. O DJ tá ótimo. Tá claro. As pessoas tá meio tímida, estão alegres. né? Mas ou tá muito claro, ou não tá indo
não na tá vibe, transmitindo né? a sensação, né? Porque é isso, a luz ela vai dar a vida pro negócio. Sim. Mas e no cenário, vocês colocam alguma coisa assim que vocês falam, nossa, Super. aquilo lá é... Seja, sei lá, uma assinatura de vocês, alguma coisa assim, ou cada evento é um evento? De cada evento é um evento, né? Mas a gente sempre tem o cuidado de colocar alguma coisa significativa daquele projeto. Gravação também, tipo, a gente coloca alguns objetos ali que tem a ver, às vezes é uma coisa, um spoiler de outro, se for algum tipo de sequência de gravação, mas sempre tem ali, tipo, gente, coloca aquele vaso 5 centímetros mais pra esquerda, que aí você fala, agora o enquadramento ficou bom. Agora alinhou. Agora alinhou. Olha a abajurzinha aparecendo, sabe? É isso. É Ou isso. às vezes a gente especifica alguma coisa, tipo, eu quero aqui uma fita de LED, DMX, vai ter efeito, nananã. Aí o cliente vai lá e troca pro não flex estático. Aí você fala, não. Aí é o tipo de downgrade que não dá. Não dá, aí tem que... Você fala, mas você não tá entendendo. Se não for isso aqui, acabou seu palco morreu. Mas tem essas coisas, né, de fazer isso aí. É uma verdade, a gente faz o projeto, e principalmente esse lance de fita LED, DMX, de controlar. Cara, chega no... Ué, mas programei tudo aqui, cadê a fita? Ah, não, ficou muito caro o orçamento, eu mudei pra Neon Flex, que é assim. Mas... E vai ficar aceso, não tá nem na tua vai mão ficar mais. aceso, não tá nem na tua mão, tá na tomada lá atrás do palco. Meu Deus, mas daí como é que faz? Ou às vezes a montadora entrega a fita de LED e aí não tem operador pra operar aquele tipo de fita. Já aconteceu comigo. Ele monta a fita, Sim. fala, ó, Tchau. Tá aceso aqui, ó. Tá aceso. Tchau. Em Punta aconteceu, né? Foi. E nada era dimerizável também. Nossa. Aí desespero. o cara gastou uma grana lá pra fazer o cenário. Ele não tava conseguindo ligar, tipo assim, nem no Hack Dimmer. Então, assim, efeito, esquece. Zero. Que legal. Meninas, vocês querem passar as redes sociais de vocês? É só no Cena 21 que encontra vocês? Como é que encontra vocês? Cena 21 é a base, assim, que a gente tá mais ativa. Tem o meu Instagram, Zula Matias, que eu vou postando mais os stories das gravações, tudo que tá envolvido nisso, mas marco Cena 21 também, mas o núcleo tá ali. Legal. Que eu deveria atualizar mais o meu, deveria, mas e aí? Mas tá tudo certo, né? Vamos, o certo. tempo ali, vamos focar na montagem. Vamos entregar o evento, depois Vamos a gente entregar o volta. evento. Mas eu vou falar, cara, a galera vai começar a seguir, vai começar a acompanhar. As meninas, elas são blogueiras. Elas são muito blogueiras. Elas são blogueiras. Elas são fazem um muito negócio. blogueiras. Um dia eu achei massa. Elas falam, agora eu tô aqui, não sei onde, em Barretos. E foi filmava. Daí outra, agora eu tô não sei aonde. Era Tava o cada faz o uma link, numa cada cidade. um o link, faz o link. Pô, esse ficou legal. Esse eu gostei. Falei, cara, tá aí. Isso foi legal. Esse ficou bem bacana. Que é Elas isso. são... Quando bate, sai cada uma correndo pra um lado. E aí a gente fala, nossa, onde você tá mesmo? Nossa, verdade, você tá em Barretos, né? Você Eu tá tô em aqui em Barretos. Salvador. Em Salvador. E a outra no Rio. Então vamos fazer. A fazer gente esse brinca, conteúdo. faz o tá na escuta? Tá nesse daí mesmo. Tá na Nossa, escuta. vou te contar que eu sofro fazer esse conteúdo, viu? Porque às vezes você tá lá, pau quebrando, você fala, rapidão. Oi, pessoal! Mas a Azula é bom que ela tá sempre plena. O que vocês estão vendo da Azula é assim, entendeu? Pode estar caindo, Caindo no mundo. pode estar voando a tenda. Aí ela tá assim, plena. Ela, não, tudo bem. Aí eu tô aprendendo essa plenitude com ela. Eu era mais estressada, ela anda até reclamando, que eu tô muito calma. Eu não tô reconhecendo mais ela lá. Não dá mais. E pra te achar também no Cena ou... Cena 21. Cena 21, tá bom. A gente tem uma pergunta que a gente vai estrear lá hoje. A pergunta é assim, a gente queria saber de vocês, como o podcast, né, se chama Contra Rider, né, e Contra Rider é o que a gente oferece para a pessoa, né, para ela aceitar ou não, ela manda uma proposta e a gente faz um Contra Rider. O que não pode ter no teu Contra Rider? O que você não O aceita? que você não aceita aceito. no teu Contra Rider? Projeto sem light designer. Ó. Aí, Não aí aceito, foi. não aceito. E nem foi pago, hein? Não foi pago, Mas tá né? tudo certo. Certo. Eu acho que projeto sem personalidade, sem alma, sem conceito, né? Precisa ter aquela vontade, assim, de fazer uma coisa legal, diferente, não fazer mais do mesmo. Então, o cliente também tem que estar junto nessa, né? De querer fazer algo fora da caixa. Muito Isso é bom. massa. Muito legal. bom, muito bom. Meninas, vamos falar de novo então. Em junho ou julho? Junho. Junho. Pra galera ficar esperta, que quem É. quiser acompanhar vocês então Sim. na montagem. A gente vai lançar em breve as informações. Tá. Vai ser uma imersão.
vai ficar com a gente uns 2 dias aprendendo, aí a gente vai explicar todas as coisas técnicas e também um pouco do nosso processo criativo. E aí a gente vai ver tudo que a gente falou na montagem de um evento em comum. Cara, vai ser legal, hein? Vai. Pô, esse... Se rolar esse os dá pra- imprevistos também, vai rolar o que É. sabe faz ao vivo. Vai ser mais legal. Vai estar lá, vamos ver isso daí, né? Vamos. Show E ao de bola. vivo. A gente agradece muito vocês terem vindo de São Paulo até Curitiba pra... A gente que pra agradece o participar. convite. Prazerzaço. Foi lindo. Foi ótimo. Foi muito bom. E é isso. Minha gente, queria muito falar do nosso patrocinador, a New Light by Roca. Se quiser conhecer a linha deles de produtos de painel de LED, de iluminação, tem um QR Code aparecendo em algum lugar. Tem um link na descrição do vídeo. Dá um like, se inscreve. E agora, toda semana temos episódio por aqui. Toda semana. É isso. Toda semana a gente vai lançar um episódio novo e sempre com coisa diferente. A gente já começou diferente. Todo mundo esperava um iluminador, trouxemos 2 cenógrafas. É isso. Né? Então, isso vai ser o Contra Rider. A gente vai falar de tudo sem deixar nada pra trás. Vamos de realmente bola. abrir o Evento show completo. business. É É o evento isso. completo. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela presença e por ter vindo. Obrigada a vocês. Foi demais. Muitos eventos pela frente. Muitos. Se Deus quiser. Amém. Contra Rider Podcast.